E tá começando mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, tô aqui com... Bertaldinho, tudo bem, gente? E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos esses rapazes, o Felipe Valerinho e o Henrique Viana, do Brasil Paralelo. Bem-vindos. Obrigado. Alegria É um prazer estar estar aqui. Obrigado pelo convite. Que Tudo bom, bem, pessoal? Prazer estar aqui. Muito legal. Que bom, gente. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, falar para vocês, olha, o pessoal pediu tanto e tinha acabado na loja, tá aqui. Chegou o Anjo de Portugal, esse aqui feito em pó de mármore, que as pessoas pediram muito, então tá na loja animaoficial.com.br. Vai lá, porque o Anjo de Portugal chegou e, fora todos os livros, colar com o Sagrado Coração de Jesus e tantas outras coisas para a gente trazer o Sagrado para perto de nós. E temos também o livro Fátima, que conta toda a história de Fátima, para a gente saber o que Nossa Senhora nos pediu, o que Nossa Senhora quer que a gente coloque em prática. Então, é fundamental o livro que você não esqueceu de assinar, né? Não me deram. Esqueceu de assinar, né? Não me deram. Esqueceu de assinar. E esse aqui, como vocês nos acompanham já sabem, esse dos nossos convidados. Eu vi ver se o nome tá certo. Esse aqui é do Felipe. Esse aqui é do Felipe e esse aqui é do Henrique. Tá certinho. Muito obrigado. Viu como é que a gente discretamente vai fazer um negócio, a pessoa fala em público. Casamento é isso, né? É isso, cara. Vai ganhando um entrosamento espetacular. Isso, e o público sabe que aqui a gente é tudo sincero, entendeu? Esqueceu, tá tudo bem. Então, as pessoas têm muita curiosidade. Hoje a gente vai falar também do lançamento do filme de vocês, né? Que vocês estão lançando um filme. Antes da gente falar do filme Oficina do Diabo, as pessoas têm muita curiosidade para saber sobre o Brasil Paralelo. Como é que surgiu, de quem foi a ideia? Como é que começou essa história? Os primórdios. Começa aí, depois eu entro nessa história. A ideia, a gente está até hoje tentando descobrir quem foi, né? Essa ideia maluca. Mas foi uma boa ideia. Pois tá dando trabalho esses últimos 8 anos essa ideia. Bom, começou em Porto Alegre em 2016. Tava lá eu, o Felipe e o Lucas. Mais 2 amigos que depois não ficaram com a gente. E a gente já tinha tido experiências, uma experiência empreendedora, eu e o Felipe antes, já tinha tido uma empresa que não tinha dado certo, e o Lucas também. Então, a gente tinha uma veia empreendedora, era muito nossa... parece que sempre foi ali um pouco, a vocação sempre teve clara, assim, de ser empresário, né? Mas em outras áreas e tal. E aí, no meio do caminho, a gente... com a internet, com tudo à disposição, todos os canais e blogs e tudo sobre história, política, economia, esses temas todos que nos anos seguintes ali passaram a ser os temas assim mais falados, mais do que futebol e novela no Brasil, né? Ali a gente estava muito imerso naquilo, estudando bastante, e a gente se juntou e gostava muito de apresentar para os amigos, nossa forma. A gente gostava de mastigar o conteúdo difícil e apresentar de um jeito simples. Mas você apresentava como? Com vídeos? Com palestra, com slide, grupo de estudos, ou às vezes mesmo informalmente. Só aproveitar e contar uma coincidência um pouco mais pitoresca antes da gente entrar nessa parte mais organizada aí da história, que é uma coincidência muito legal, né? Ou, enfim, providência, enfim. Nós éramos de Porto Alegre, muito jovens, eu e o Henrique estudamos na mesma escola, e a gente gostava de música, né? A gente tocava numa banda e tal. Que era com o pessoal que saiu da mesma escola. E aí, só que a gente já tinha um pouco dessa veia empreendedora. E, cara, vamos tentar transformar isso num negócio, né? A gente criou uma produtora lá, eu e ele, onde a gente vendia shows de outras bandas, né? Só que a gente era muito inexperiente e a gente quebrou, assim, sei lá, 2 anos depois, ficou com algumas dívidas e tal, um pouco traumatizados. A gente, cara, a gente precisa aprender um pouco mais aí, se testar um pouco mais. A gente entrou na faculdade nesse meio tempo. Começou a trabalhar para outras empresas, para pegar experiência e tudo mais. E para pagar as dívidas. Pagar as dívidas. Todo mês ficou com uma dívida. Eu e ele dividindo, cada um pagava metade. De 2012 a 2016. E 2016 foi quando a gente criou 4 anos de dívida. 4 anos de dívida. E 2016 foi quando a gente começou a BP. Então, a gente já começou no negativo. E aí a gente começou a trabalhar e começou a fazer faculdade. E aí a gente conheceu na faculdade o Lucas, que tinha vindo de Caxias, que ele estava numa situação muito parecida, só que do lado oposto. Ele tinha montado uma produtora que realizava os shows que a gente vendia. A gente não tinha vendido show diretamente para ele, mas ele comprava shows e organizava lá na cidade dele esses shows. E também quebrou. Também super jovem, a gente tinha, sei lá, 20 e pouquinhos anos. Também ficou com dívida. Então a gente já naturalmente teve uma afinidade inicial ali.
E acabou virando uma amizade, né? Aí depois que começou na faculdade essa coisa de discussão política, filosófica, começaram a surgir uns grupos lá de discussão, na época era muito forte a questão do liberalismo, livre mercado, essa coisa toda. E aí... Era em qual? É faculdade de quê? Eles faziam administração e eu fazia publicidade e propaganda. Sim. Na SPM, Na SPM lá de Porto Alegre. SBN. E aí a gente se encontrava nos intervalos e ficava discutindo esses assuntos, o país, a política, por que tá assim. Bem quando começou essa efervescência dos movimentos políticos e das manifestações, esse assunto começou a crescer ali em 2015, 14, por aí. 13 ali começou. 13 ficou mais forte, claro, tem obviamente muita gente muito tempo antes já estava nisso, mas isso veio a um público mais leigo como nós, por essa época aí de 2013. Mas tu vê como é que é importante o cara quebrar, né? Muito. O cara quebrar é importante. Isso foi fundamental. Muito. É senso muito de importante. realidade, assim, Ainda bem que quebrou no momento em que quebrou pequenininho. Pequenininho, né? claro. E aí aquilo ali dá uma outra visão. E Totalmente. assim, pô, cara, eu não posso ir por esse caminho, tem que ir por ali, né? Totalmente. É muito importante. Às vezes as pessoas elas não realizam, dizem, puxa, mas deu errado esse troço, que pena, né? E a pessoa fica lá afundada. E não sabe que aquilo pode ser uma grande experiência para fazer outra coisa. Exatamente. Ou cria um trauma com a própria natureza da coisa, porque a gente poderia depois disso, não quero mais empreender, cara. Empreender é muito arriscado, não sei o que, vamos ver alguma coisa um pouco mais, com mais estabilidade e tal. Ser funcionário público, Exato. Não, e tem uma não coisa que é adianta. difícil a gente ver, as pessoas, eu acho que o ser humano realmente tem muita dificuldade, é raro alguém que consegue aprender com o erro dos outros, a gente precisa ter os nossos erros para aprender. Às vezes a gente consegue pegar um caminho, mas não adianta, tem coisas que a gente Vocês tem eram erros muito que a gente novos precisa. também. Também, exato. Exatamente, na fase de errar mesmo. Erro e exato. acerto. Acho que foi um pouco essa nossa sorte também, né? A gente errou rápido, cedo, jovem, né? E aí a gente começou a beber jovem também, né? Com 24, 23 anos, mas aí já tinha tido uma experiência muito, muito intensa ali, né? Mas vocês tinham uma maturidade, porque tem uma galera ser. da cidade que tá querendo nada A disso. gente Nada tinha com uma nada. coisa meio maluca, desde quando a gente tava lá, sei lá, tentando tocar numa casa noturna, no negócio, quando eu tinha, sei lá, 16 anos que eu comecei, acho que, ou menos, 15, 16 anos. A gente saía dos eventos, dos shows, das coisas, a gente ficava no carro conversando, eu e ele. Não, mas tu vê que tem um problema na organização, o jeito que os caras fazem, não tem como dar certo. A gente ficava assim até 4, 5 da manhã conversando assim, as coisas. A gente, cara, tem alguma coisa aí, sabe? A gente gosta de ficar. E a música sempre teve a música sempre foi um ambiente de que assim, facilmente a promiscuidade, tudo lá. Claro, na época nós não tínhamos muito essa formação, a gente não era cristão, praticante, católico, nada, só batizados, né? Então a gente vivia um pouco ali no mundo, mas a gente tinha um incômodo com a questão de para onde que a música estava levando a cultura. E, de forma geral, todas as bandas que a gente trabalhava tinham uma pegada de tentar fazer uma música um pouco mais edificante, assim, né? Enfim, os clipes que a gente produziu e tudo mais tinham essa pegada. Então já tinha um pouco essa sementinha que a gente nem conseguia identificar tão bem na época. E um pouco daquela indignação, pô, mas o que é popular, o que vende, não é isso. Tem que fazer uma coisa. Tem que aceitar um pouco o que tá vindo aí do sistema e tal. É o que o povo quer, aquela coisa clássica, assim. A gente ficava, não, mas tem que ter um jeito, porque no fim, quando as pessoas elas percebem que alguma coisa tem ali um valor, uma verdade, as pessoas se conectam com aquilo. Então a gente sempre ficava assim, já nessa discussão, ainda muito embrionária, dessa parte mais artística. De tentar entender o que naquele cantor popular, que tinha umas músicas meio com uma letra às vezes meio ruim, mas o que tinha nele que tocava tanto as pessoas? A gente sempre foi muito curioso com esse negócio de o que fazia de alguns artistas, filmes, etc. Mas pelo que eu tô entendendo, já incomodava vocês uma vertente que, como você mesmo falou, não era edificante, não tinha nada. Vocês já ficavam incomodados com isso? Sim, era nosso grande... A gente só não tinha background e educação suficiente para fazer talvez uma análise melhor, mas já incomodava, a gente fazia essas discussões já. Né? Tinha assim, será que um dia é possível um artista, um cantor, uma banda que faça uma música super edificante, ser muito popular? Essa sempre foi a nossa busca, a nossa questão. Será que é possível algo elevado, ser muito popular, fazer muito sucesso? E, de certa forma, essa sempre foi o viés da Brasil Paralelo desde o início. Foi um pouco essa busca, no final. Essa busca sempre, né? É fazer algo elevado, mas tem que ser pop, tem que ser... acho que essa é a nossa vocação, assim, enquanto empreendedora. E aí vocês, então, naquele pedaço, vocês estavam nesse caminho aí, e daí para realmente fundar o Brasil Paralelo, como é que foi? Eu sempre tenho a dúvida se é a Brasil Paralelo ou Brasil Paralelo. A gente força no A porque é a empresa. Ou Brasil Paralelo seria o quê? Um país, um movimento? Então a empresa que não é uma empresa. É a Brasil Paralelo porque é a empresa, né? Ok.
É porque o pessoal pode pensar, o grupo de, sei lá, de... Eu já ouvi dos dois, por isso eu O grupo musical. O conjunto musical Brasil Paralelo. Não, mas essa é uma coisa que tem a ver, é uma pergunta interessante, porque tem a ver, acho que, com a forma como foi fundada lá no final das contas, né? Só avançando um pouquinho então na história, e aí o Henrique acabou trabalhando na época, um candidato a deputado estadual, assim, a gente estava então na faculdade, estava muito intenso isso, não só com a gente, mas vários colegas, a discussão política estava muito intensa. E... Isso foi em que ano? 2013 começou isso. E daí a gente participava de grupos de estudos, eu participava de um especificamente de economia austríaca, que tinha um amigo meu lá que... eu fiz amizade com ele lá e ele resolveu se candidatar depois. Então ajudei ele, participei, vivi um pouquinho, e eu ficava dividindo muito com o Felipe e com o Lucas. Tudo que estava acontecendo, os movimentos. E, na verdade, todo mundo acompanhava um pouco por redes sociais, né? Mas nisso eu conheci uma turma, mais gente interessada. Eu comecei a circular um pouco nesse meio. Ajudou eu a entender que política era uma coisa que eu não queria nunca na minha vida, né? Porque eu vi esse meu amigo aí, tudo que ele enfrentou e tal. Mas tinha alguma coisa que interessava ali, que não era participar da política partidária, nem nada, mas era perceber que tinham temas que a gente estava estudando que eram muito interessantes e que explicavam muitos dos problemas dali, mas que não eram bem explicados. Então, o que a gente percebeu? Que quando começou os movimentos ali pro impeachment da Dilma, etc., aquelas manifestações todas, por causa desses contatos, essas amizades que eu fiz, eu conhecia várias pessoas que inclusive lideravam os movimentos ali, e eu percebi que elas não sabiam uma série de coisas que a gente estava estudando há muito tempo. Por exemplo, sobre a batalha cultural mesmo, que acontecia. Sobre toda a influência, né, marxista, a influência da esquerda como um todo, no sentido de hegemonia da cultura. Toda a questão da cultura woke, tudo isso. Exatamente. Isso não era uma coisa perceptível, era a ideia de quem estava ali liderando esses movimentos era uma coisa um pouco mais assim, olha, tem que tirar o PT do poder, né? E aí a gente chamou a turma justamente para apresentar um resumo que a gente fez sobre, enfim, sobre marxismo cultural, evolução mesmo da esquerda no século XX, Escola de Frankfurt, toda a New Left americana e como que o Brasil foi recebendo isso e como que o Brasil se comportava politicamente nesse contexto. E aí esse conteúdo, do jeito que a gente traduziu ele, a gente organizou, foi o que fez acender a chama do Brasil Paralelo, porque as pessoas gostavam muito por ter entendido, né? Agora entendi. Né? Uma vocação didática ali, eu acho, né? Isso. Esse é o ponto. Exatamente. Porque eram temas que estavam aí, se você garimpasse, você encontrava assuntos ainda bem no início, né? Estava surgindo toda essa questão dessa batalha cultural, da influência das ideias na forma como a cultura se comporta, a política. A gente não criou nada e nem a gente era os melhores, os que mais entendiam, entendeu? Até hoje a gente não é. Mas vocês conseguiram colocar isso num formato e transmitir. Perfeito. Isso. Isso aconteceu. E ainda fora do audiovisual no início. Exato. Então... E aí que a coisa fica mais interessante, porque a gente, por conta desses eventos, as pessoas ficavam assim, realmente, nossa, vocês precisam fazer alguma coisa, é espetacular, o Brasil inteiro precisa ver isso e tal, e a gente falava, não... E o que vocês produziam? Era um vídeo? O que era? Ou era palestra? Não, sabe uma coisa que foi hobby assim mesmo? Nossa, Sim. que legal fazer isso, vamos juntar uma turma e fazer. E começou mas o que vocês apresentaram? Slides. Era um Prezi até que usava, né? Não, tinha uma hora que a gente abria até uma planilha Excel. Que legal. A gente fez uma análise de todas as ONGs no Brasil, quanto que elas recebiam de dinheiro e o que elas faziam. Vocês começaram a fazer uma auditoria. Uma auditoria. Mas exatamente como é que era a média da organização orçamentária? A gente, por exemplo, identificou que muitas ONGs tinham um orçamento muito grande e a maioria do orçamento era folha de pagamento. E as pessoas que recebiam esse pagamento, que eram os funcionários das ONGs, muitos deles, a maioria, eram ativistas, candidatos a vereador aquele ali, ativistas da esquerda. Então, você tinha um sistema de ativismo profissional. Financiamento da esquerda. Um financiamento legal. Legal. Financiamento... Ok, legal. Às vezes, tinha uma parte lá, a gente até mostrava na apresentação, tinha uma parte lá que tinha esquema, falcatrua, teve até a CPI das ONGs e tudo mais, mas o grosso do dinheiro é legalizado, né? Então, mas servindo a uma causa cultural. E aí a gente também tentava mostrar a ideia, basicamente, de que a cultura
ela não é uma coisa assim que brota, natural, etc e tal. Ah, mas o jovem é de esquerda, isso é normal. Mais ou menos. O jovem pode até ter, o adolescente ter uma questão de rebeldia, mas ser de esquerda especificamente, abraçar aquelas pautas é algo artificial. Artificial no sentido de que tem emissores daquela ideia que convencem exaustivamente, e todo esse sistema de ONGs vai aos pouquinhos na sociedade fazendo a pressão aqui, ali, em Brasília, no local, e aí a coisa... Sim, porque uma coisa é você ter aquele ímpeto mais revolucionário, juvenil, assim, que é uma coisa que é um pouco da idade, né, da fase. Outra coisa é você abraçar exatamente as mesmas pautas, a mesma agenda, com um discurso meio uníssono, né? Então é isso que a gente identificava que, peraí, tem uma atividade sendo feita de maneira organizada e até profissionalizada, que explicava muito do porquê que quando tinha pautas mais, digamos assim, à direita, você não conseguia ver mobilização nenhuma, não tinha ninguém lá para militar por aquilo, ao passo que qualquer coisa, qualquer bandeira que aparecia que era alguma coisa mais relacionada à esquerda, você tinha um monte de gente organizada com caminhão, chegava lá com camiseta e tal. Peraí, como ônibus, é que... tudo. Com ônibus, tudo. A gente viu isso lá em Porto Alegre. E a coisa é a seguinte, tem um know-how que a humanidade construiu, né, ao longo dos séculos, de conhecimento sobre organização social, sobre moral, sobre filosofia, sobre economia, etc. e tal, e que não está sendo considerado pelas pessoas como um todo, e isso incomoda pessoas que estudam, mas se tem isso, por que isso não é mais popular? Por que isso não é mais conhecido? Putz, esse é realmente, aí é justamente o que faz uma cultura ser melhor ou pior. É a capacidade dela de acumular e levar adiante o know-how, o conhecimento. A gente falava aqui da importância de você quebrar. Só que o problema é que se você quebrar e não conseguir adquirir aquele conhecimento, não conseguir adquirir aquele aprendizado, é como se aquilo não valesse de nada. Então, se você não perpetua, por exemplo, os aprendizados dos erros, vamos supor aqui, do nazismo, das tiranias de Estado, se você não consolida isso, se você não perpetua esse conhecimento, nós vamos cair nisso de novo. Óbvio, vai cair pior. E tende a cair pior. Porque você imagina, por exemplo... Porque do outro lado adquiriram o conhecimento de como fazer. Vamos fazer um exercício. Hitler, no dia de hoje, ele é dono de uma rede social. Aí ele dá um enter, assim, todo mundo que é flamenguista, todo mundo que publicou não sei o quê. Imagina, pode cair pior. Exato. Sim, porque pior. Os meios de ação, de controle são muito maiores. Muito maiores. Exato. Muito maiores. Então a gente tem a obrigação de fazer isso. E aí foi que, quando a gente estava falando disso, imagina, a gente começou essas encontros, essas palestras em 2015. Em 2015, não havia absolutamente nada relevante que tivesse fazendo, assim, popular, de alta escala, levando adiante as ideias conservadoras, as ideias tradicionais da civilização ocidental. Tinha, obviamente, muita coisa interessante, consistente, relevante, mas ainda assim, sem exposição. A mídia, o que tinha, na verdade, para ser honesto aqui, e a parte da nossa análise, o que tinha ainda naquela época, no cinema, na indústria do cinema internacional, muitos bons filmes ainda, como por exemplo O Senhor dos Anéis. Então muitos filmes ainda ali que isso também depois declinou. Mas basicamente o despertar das pessoas era esse. Falam, puxa, a cultura é algo que a gente precisa trabalhar, né? Bom, mas aí o que vocês vão fazer? Não, nada. A gente só tava... a gente tá feliz de poder... esclarecer isso, compartilhar de vez em quando. É isso. Legal. Juntavam uns grupos de empresários lá, curiosos, e fazia isso. E aí, tinha até... Não, mas vamos fazer um movimento. Eu disse, não, tô fora. Movimento político, tô fora. Você candidata. Isso até não surgia, mas de vez em quando alguém até... Não, tô fora 100%. Não, então vamos fazer uma ONG. Não. Fora, não. E acho que aí vai pra mesma folha. Isso. E acho que até por nada contra a ONG, na verdade. Até por a gente ter essa experiência, acho que de empreendedorismo, assim, para nós sermos líderes de uma ONG não fazia sentido pra gente, para as nossas ambições e tal. Até pelo contrário, eu lembro que eu sempre dizia para as pessoas que vinham falar comigo, falando, cara, puxa, eu tô meio... num momento assim, um pouco perdido, eu preciso definir o que eu vou fazer da vida, cara. Eu sou ambicioso, eu quero quero ter uma renda boa, um patrimônio, quero ser mais rico que meus pais, quero dar uma condição pra... Sabe, ambições assim de profissionais, né? Então esse negócio nem pode me tomar muito tempo, tava começando já a virar um problema, assim. Nós nunca pensando que já era um negócio. Que aquilo ia ser uma nossa atividade profissional, que ia ser a nossa carreira. Ia ser um hobby só, né? Exato. E
E aí até que um dia acontece de um amigo falar exatamente isso. Ele faz a provocação, como todos faziam. Pô, o que vão fazer? Você tem que ser levado adiante. E como eu tinha um pouco mais de proximidade com ele, eu falei, cara, quer saber? Falando sinceramente pra ti, assim, esse negócio tá tomando um puta tempo, é super legal, é uma paixão isso aqui, é muito legal, mas, cara, eu tô num momento de vida, eu preciso até parar de fazer essas coisas, porque eu preciso focar lá, cara, pô, tem que pagar as contas e não sei o quê. E ele falou assim, poxa, mas, cara, tu já empreendeu, já montou uma empresa e... cara, cria uma empresa de conteúdo, cara. Transforma isso em vídeo, coloca na internet. Dê um jeito de dar escala pra isso. E outra, tem vários modelos de negócio aí na internet que funcionam super bem. Vende conteúdo. Nos Estados Unidos tem várias coisas bombando. No Brasil já tem várias também. Estudem aí, cara. Marketing digital, forma de lançamento. Ele meio que profetizou, assim. Esse é o Lucas? Não, esse é um outro amigo nosso. É um outro amigo nosso. Já era empresário, era mais velho. Um cara mais velho, empresário, assim. E aí, aquilo... Bom, aí quando o cara fala... tem verdades que quando a gente toma contato, elas... Porque até por ser uma coisa muito verdadeira ali... Agora sim, né? Aí eu não dormi mais, aí ficamos pensando, aí chamei o Lucas, o Felipe... Mas aí até aquele momento a gente ainda não imaginava que o próprio conteúdo poderia ser o produto. A gente ainda achava que o conteúdo seria importante para chamar a atenção das pessoas para um assunto. Para alguma coisa. Para alguma outra empresa que ia fazer que essa sim ia ser a forma de sustentar o negócio. Então a gente pensava em plataforma de crowdfunding para apoiar projetos, pensava em coisas mais voltadas para tecnologia, porque é uma coisa, enfim, muito evidente assim, né? Mas o conteúdo, beleza, é uma forma de inaugurar isso. E aí o Henrique, a gente já tinha muita amizade, já tinha feito coisas juntos. E aí ele me chamou na época pra fazer parte desse projeto, o Lucas também. E aí a gente, beleza, vamos ver quem são as principais referências intelectuais que estão falando desse assunto que a gente está abordando nessas palestras. E vamos começar a entrevistar essa galera. E aí a gente faz uma espécie de congresso online. Por isso que o nome do nosso primeiro, depois virou documentário, é Congresso. Ficou o nome Congresso. Porque ia ser uma série de palestras, não ia ser um documentário. E aí a gente... Cara, juntou ali uns dinheirinho e tal, cartão de crédito. A gente tomou umas decisões no início que até hoje eu fico pensando assim, pô, da onde veio tanta convicção, né? Mas na época a gente tinha muita convicção em algumas coisas. Por exemplo, a gente tinha uma convicção de que a gente não podia ser famoso, speaker, assim, na internet. Como se chama hoje, influencer, né? Não sei bem, eu acho que hoje eu vejo que faz todo sentido, eu só não sei como que a gente tinha tanta convicção disso na época. Mas por algum motivo ali a gente entendeu, cara, a gente não tem legitimidade. Né? A gente é bom em costurar e montar esse material, mas não é... Então a gente precisa dos caras que têm mais autoridade, que estudaram isso a vida inteira, vamos direto na fonte. E vamos ajudar eles fazer a parte que eles não fazem, que é a parte de formato, de projeção, de divulgação, de plataforma, um modelo que isso para de pé. Então a gente sempre colocou nessa pessoa, nós somos aqui divulgadores, curiosos, entusiastas, mas nós não somos os intelectuais. A gente sempre frisava isso. A gente, de certa forma, menosprezou até um pouco no início ali a palestra, o formato, a gente esqueceu um pouco disso. Né? E a gente foi conseguindo, vários toparam, e no início a gente tentou fazer uma parceria com uma produtora, a produtora ia ter 15% do negócio, e aí no fim não deu muito certo, não evoluiu. E hoje ela se arrepende. Talvez sim, né? Talvez sim. Possivelmente sim, mas na verdade foi uma coisa que não foi nenhuma... Nem foi deles, realmente não deu certo, não evoluiu, eles não tinham tempo, a gente falou, tá, vamos fazer sozinho. Ia demorar mais de um ano para ficar pronto, ia custar uma fortuna. Exato. Era inconcebível. E a gente tava com a expectativa, não, a gente tem 4 meses, acho que era na época, de dinheiro aqui, 10 mil reais, 4 meses para aguentar ficar fazendo isso daqui. Então a gente tem que dar um jeito de fazer em 4 meses. A empresa começou com um capital social de 10 mil reais. Exatamente 10 mil reais. E aí o Felipe tinha uma experiência com câmeras, porque tinha feito uns jobs uma vez com um amigo, de umas fotos. Enfim, foi atrás de pesquisar um pouco melhor as câmeras, o que a gente precisava. A gente arranjou uma emprestada, outra a gente conseguiu comprar com cheque emprestado do meu sogro na época. E aí a gente começou a pegar essas câmeras e para gravar nesse formato que a gente achou que ia dar certo, que era fazer uma espécie de fórum online, congresso online, né, de palestras e tal. E só que aí inclusive a primeira entrevista
foi com o Thomas Juliano, deu errado, de tão amador que a gente não sabia que tinha que ter umas bateria extra ali e tal. A câmera desligou. Acabou a bateria e a gente botou pra carregar. Não, vamos carregar aqui. A gente tinha que parar a entrevista de 10 em 10 minutos, aí ficava 1 hora tomando café com ele, com as baterias carregando, e depois voltava pra entrevista. A gente ficou uma tarde inteira na casa do cara e não gravou nada. Né? E aí pra segunda, a gente já se preparou um monte, estudou fotografia, ângulo, luz e tudo mais, e a segunda a diferença da primeira pra segunda já foi muito grande. A segunda já ficou super bonito. E aí, com isso, a parte da marca, do design e tudo, também a gente sempre se preocupou muito com aquela história de, tem que ser popular, tem que ser atraente o negócio. E aí, as pessoas começaram a topar. Rolou até mais confiança na época. Porque esse negócio tão bonito aqui, esse site tão bacana, essa coisa meio... tá muito legal isso aqui. Começou a surgir uma teoria da conspiração entre esses caras, assim, escritores, políticos, a turma mais conservadora, de que a gente era... Vou falar aqui porque é engraçado. Infiltrados da KGB. Tem um documento que eu tenho até hoje, posso até mandar para vocês depois, um dossiê de umas 40 páginas, provando que a gente era um projeto da KGB. Nossa, um projeto da KGB para poder falar mal do não, era para conseguir os... a tese era para conseguir identificar os cadastros, identificar a rede de quem eram os conservadores. Gente, que maluquice. Entendi. Ninguém pira, né? E tu vê que ele pegou uma premissa errada no início, por causa de uma informação errada, e depois ele foi empilhando as coisas e parece fazer muito sentido. Tu olha aqui. O problema é que a premissa inicial estava errada. Quando você lê o documento, até você faz sentido. Então, mas foi um aprendizado muito grande. Você não perguntou quanto é que você estava recebendo da KGB, não? Porque esse era o ponto. Mas foi um aprendizado muito grande pra gente, de verdade. Porque foi a primeira, mas não foi a única vez que isso aconteceu. Hoje, todo dia tem alguma teoria sobre a gente. E a gente percebe muito como as pessoas erram por pegar uma premissa que ela é meio falha, só que ela acredita totalmente naquela premissa. Então ela olha e fala, esses 3 aí são gaúchos. Tem tem um evento lá que eles estavam e também estava um outro empresário. Então eles têm uma ligação. Eu tinha um complexo de tipo coworking, que é onde a gente ficava, se reunia, o nosso QGzinho, nossa salinha de 8 metros quadrados, que era no mesmo lugar onde tinha um negócio uma escola que chamava Perestroika, que tinha alguma coisa relacionada... Era uma escola de negócios lá de Porto Alegre, chamada Perestroika, que era do pessoal, acho que meio progressista mesmo, não lembro na época bem a orientação política deles, mas era assim mais de esquerda. E eles eram super inovadores, deu super certo lá o negócio deles. Era no mesmo espaço, coworking que a gente tava. E esse cara partiu dessa premissa e mais umas outras 2, 3. Achando que era tudo no mesmo lugar. Achando que a gente foi criando conexões e... QG da KGB ali. Alguma coisa assim. Mas isso foi um aprendizado pra gente, porque a gente investiga, a gente faz documentários, a gente desenvolve teses e tudo mais, né? E a gente vê as pessoas partindo de premissas bambas e chegando em conclusões erradas sobre a gente. E isso nos ajuda muito a saber, olha, é provável que a gente esteja errando aqui, né? Vamos chegar até o final e ter certeza dessa premissa para poder fazer tal afirmação. Mas nessa época você já monetizava? Não, então, aí vamos lá, vamos tentar fechar aqui. Aí a gente começou a... Mas tudo bem, a gente sentou e conversou e explicou para as pessoas lá e desfez o mal-entendido. O cara lá ficou até meio constrangido, o cara que criou o documento. E a gente conseguiu entrevistar muita gente, mais do que a gente imaginava. Chegou lá, sabe, até 70 entrevistados. 86 entrevistados. E aí, quando a gente começou a olhar o material... Com aquela câmera do cheque emprestado. A gente começou a ver o seguinte, beleza, a gente criou a marca, tá pegando um certo peso, o nome ficou legal, as redes sociais estão começando a pegar um peso, os vídeos, os trechinhos do vídeo a gente começava a postar, é legal, só que o conteúdo era o seguinte, o cara falava 2 horas de um assunto, tinha 15 minutos ali aproveitável e o resto a gente sabia que era muito e muitas vezes os conteúdos se repetiam, porque como a gente foi entrevistando vamos pecar por exaustão, vamos fazer o máximo que a gente conseguir. Então, cara, cada um que a gente entrevistava, a gente indicava mais 2, e assim foi. Quando a gente tava com 86 entrevistados, e muitos assuntos se repetiam, tinha muita coisa parecida. A gente falou, cara, o cara vai ficar assistindo esse evento aqui, que era pra ser um congresso, uma sequência de palestras online, e vai ser insuportável a experiência. Vai ter umas coisas legais ali no meio, mas... E aí a gente entrou nessa crise, puta, a gente tem um produto horrível. E aí, cara, na verdade, o que funcionava mesmo era aquela coisa que a gente costurou, aquele roteirinho que a gente fez palavra por palavra, né? E a gente era muito chato, assim, com a maneira como a gente apresentava, mas a gente sabia que a hora que a gente fosse falar daquele assunto, precisava ter aquele slide pra pessoa poder fazer a conexão exata lá e tal. Cara, a gente resgatou, eu lembro até hoje, eu tenho a foto do primeiro esqueleto de roteiro da VP, a gente pegou um quadro, assim, e a gente
desenhou o esqueleto daquela palestra, como que ela funcionava, e a gente olhou para aquilo e falou, cara, isso aqui dá um roteiro, só que a gente tem que pegar o trecho do que cada um falou, recortar, editar isso, e aí ainda tem algumas coisas que vai ter que ser a gente que vai falar. De repente a gente pode gravar uma voz, uma locução, a gente bota umas imagens de banco de imagem, e eu lembro que ainda nessa época a gente falou, não tem como a gente fazer isso, a gente não consegue fazer. Mas a gente já tem as imagens, então vamos tentar ver se agora uma produtora não topa. E aí a gente tentou, assim, o único orçamento que conseguiu era tipo 300 mil reais pra fazer um vídeo de 15 minutos. Eu falei, cara, impossível, vamos tentar. Aí, eu lembro até hoje, na minha memória, não sei se foi exatamente assim, mas na minha memória, o Felipe foi atrás de uns tutoriais, não sei o que, software de edição, ficou lá fuçando e sumiu uns 2, 3 dias em casa, assim, imerso, fazendo. Mas quem editou foi você? O primeiro sim. Exatamente. Ele editou e pelo que eu lembro também, assim, ele no meio do caminho se percebeu que para fazer essas locuções precisava ter um bom texto. E aí o Lucas entrou nisso para ajudar, para fazer os textos. O Lucas sempre escreveu bem, sempre foi muito estudioso. Na época o Lucas, o foco dele era esses contatos. Então ele começou assim na empresa... Convencendo os caras a participar. Convencendo os caras a participar. Era uma atividade comercial, não tinha nada de conteúdo, de roteiro. Só que dele, não, deixa eu fazer e tal. Entra a madrugada fazendo. E aí foi nascendo assim um pouco do que mais ou menos até hoje... né, a gente não chamava de documentário. Eu me lembro que nessa a gente... Por não ter outro caminho, vamos montar na gente mesmo. Aí a gente juntou algumas coisas, já tinha essa estrutura da apresentação que a gente fazia nas palestras lá atrás, vamos se basear nisso aqui e vamos tentar encaixar as coisas mais ou menos nessa estrutura. Eu fiz os primeiros 10 minutos costurando um pouco das entrevistas, botando umas imagens e tal. Na época, tudo com tutorial, era um pouquinho mais precário, a coisa evoluiu muito nos últimos anos, ali era um pouquinho mais rudimentar a coisa, computadorzinho bem lento, travando, era um Dell. Tudo num HDzinho daqueles de acho que um Dell trambolhão, assim. E aí saiu os primeiros 10 minutos e a gente assistiu juntos, cara, tá legal, tem alguma coisa, é isso, vamos continuar. Não, foi uma... A gente não se iludia que tava tão bom, mas a empolgação foi grande, porque quando a gente olhou, eu lembro que a gente olhou, coisa ainda meio amadora, mas a gente olhou e falou, cara, é isso. Assim, putz, é isso aqui, é desse jeito que a gente vai passar a mensagem. Foi aquela eureka, né? E a gente não chamava de documentário, era vídeo, tanto que seguiu o nome Congresso no lançamento. E a gente fez os primeiros, dividiu em episódios, então foram uns 5 episódios, que era exatamente a mesma estrutura da palestra. Faltava um mês pro Congresso, quando a gente teve essa eureka, e a gente falou, cara, não tem como fazer todo esse negócio em vídeo em um mês. Beleza, mas vamos dar um jeito. E aí a gente conseguiu nesse um mês... Já estava marcada a data, Já estava marcada a data. E nesse um mês a gente conseguiu fazer Depois eu volto na história do lançamento. Assim, lançou, começamos a fazer o segundo, lançamos em alguns dias. Foi assim, né? A gente botou um intervalo, eu lançava um, aí 2 dias depois lançava outro, 3 dias lançava... E a gente ficou assim, esse um mês... A gente comprou os colchões infláveis, assim, colocou no escritório. E a gente não saiu do escritório durante quase 2 meses, assim, que foi quando a gente lançou a empresa. A gente ficou, literalmente, sem exagero, morando no escritório. A gente toma banho numa academia que tinha perto ali, pra não ir até em casa, que a gente morava longe de onde era o escritório, pra não perder tempo. Tinha uns detalhes também, assim, de não ter mais dinheiro, então... Sim, chegou no final... Era mais barato juntar uma vaquinha, comprava no supermercado uns pães, os negócios, comia ali no escritório mesmo e tal. Então, mas isso subiu e aí lançou. Que plataforma subiu? Subiu no YouTube. Não, daí o que acontece? Pra fechar aqui. Tudo é muito complexo. Aí, beleza. Esse congresso virou uma série de documentários, que depois que as pessoas começaram a chamar de documentário, a gente... Beleza, então é documentário, porque no início a gente não enxergava assim. E aí a gente dividiu isso em 5 episódios e a gente entregou isso de graça no YouTube para as pessoas. Já tinha uma audiência esperando por esse lançamento, ninguém sabia exatamente o que ia ser, descobriram na hora ali, mas como estava reunindo vários nomes importantes, pessoas conhecidas, as pessoas estavam curiosas para ver o que ia acontecer. E aí a gente lançou esses 5 episódios de graça no YouTube e no início de cada um desses vídeos eu entrava lá e explicava, pessoal, para fazer esse material que vocês estão vendo, tem mais de 86 entrevistas e tudo mais, falando de vários assuntos. 2 meses dormindo no escritório. Então tinha muito esse apelo de caso. A gente quer fazer uma grande mídia independente no Brasil, a gente acha que é isso que precisa pro país, a gente quer fazer isso, a gente está obstinado a fazer isso. Só que, cara, vocês vão ter que apoiar a gente, tem que confiar na gente, vocês têm que virar assinante aqui, porque é isso que vai fazer a gente começar a nossa empresa. Em outras palavras, não falando exatamente isso, mas em outras palavras, o produto que vocês vão comprar, né, assinando assim, não é nada demais, vocês vão acessar os conteúdos... Eu acho que o melhor do produto já tá de graça, a mensagem no fim é essa. O melhor que tem lá tá nesses documentários aqui.
Assim, tem mais coisa lá pra quem é mais nerd, quer aprofundar mais e tal. Mas, cara, o que importa aqui é a gente começar esse negócio, porque a gente aposta que isso aqui vai ser importante, vai ser grande e tal. E quem entrar agora vai ser pra sempre chamado de membro fundador, vai ter esse título de membro fundador. A gente inventou essa coisa lá atrás. É isso, Aí tem deu até muito hoje certo. lá. Deu E muito já certo. colocaram o nome Brasil Paralelo. Sim, Já era Brasil Brasil Paralelo. Desde o início, Já era Brasil Paralelo. desde o início. E quem teve a ideia do Brasil Paralelo? Nossa, isso é um grande Ele não mistério. sabe dizer. Então, isso olha a história que engraçada. A gente não sabe. Porque a gente não chegava na conclusão de um nome. A gente tinha passado por alguns nomes que a gente nunca gostava muito. E aí, tipo assim, tem que fazer o site, tem que fazer, a gente tem que começar a captar lead, tem que descobrir o nome, tem que ter um nome. Sim. E a gente, beleza, então é esse. Aí passava, no outro dia a gente falava, cara, não tá bom esse nome ainda. E aí chegou um dia que pelas nossas organizações ali e tal, era o limite. Tipo assim, digamos que eu acho que era uma sexta, Quando uma coisa tinha que assim. criar as redes sociais e tinha que ter um nome, né? Cara, chegou o limite. A gente tem que... Cara, vamos hoje então entrar madrugada aqui. A salinha era de 8 metros quadrados. Tá? Então nós vamos entrar madrugada. Depois, quando a gente começou a dormir, a gente já tinha conseguido uma outra que era um pouquinho maior. Cara, 8 metros quadrados é o switcher. Então, mas era isso. Era Exatamente isso isso. mesmo. Tem Cabia foto uma mesa. disso. Tem foto. Cabia uma mesa só e 4 cadeiras. E a gente enfiou uma outra no cantinho. 8 metros quadrados é o switcher. Era isso mesmo. Quando isso que o Valerio falou, que a gente começou a dormir, ter colchão, é porque no meio do caminho a gente conseguiu uma outra um pouquinho maior pelo mesmo preço. Mas teve um dia que a gente falou, cara, hoje a gente precisa sair daqui com o nome. E aí a gente se preparou, eu lembro, cara, hoje vai ser brainstorm, hoje, cara, vai ser isso. E devia ser 2, 3 da manhã, e a gente tava pirando, e teve uma hora, eu lembro da linha de raciocínio, mas não lembro como a gente chegou no nome, eu lembro da linha de raciocínio, foi, cara, o nome do coworking que a gente tava era Área 51, e era cheio de esquerdista mesmo. E a gente falou, cara, esses caras são muito bons de esses nomes, de publicidade, eles têm essa habilidade de fazer uns nomes... Pô, Área 51, e era uma casa antiga lá, que tinha sido anos atrás de uma grande produtora, então tinha um negócio... Era cool, era um negócio misterioso, era um negócio bacana. O nome é bom, né? Não, Área 51, que é o nome daquela Sim. área lá, dos secretas, Estados Unidos e é. tal. Então, puta, a gente podia seguir um pouco essa linha de uma coisa meio secreta, misteriosa e tal. E aí a gente ficou nessa e daqui a pouco a gente surgiu uma ideia, Paralelo que eu também não sei de 15. onde, que era Paralelo... Era Paralelo paralelo 15, 15, porque porque o paralelo 15 era o passa- que passava dos paralelos, né, os meridianos paralelos, é o que passava bem por cima de Brasília. Aí como tinha muito esse tema da política nesse primeiro documentário, a gente, paralelo 15 e tal, mas é difícil de falar, paralelo 15, ninguém vai entender. Não, e aí o que é. eu lembro que do meio, não, Paralelo 15 nada, cara, Paralelo 30, que é o que passa aqui em Porto Isso, Alegre, Rio Grande do isso. Sul, Paralelo 30, pô. Então, não, Paralelo 30, Porto Alegre. deu Rio Grande é meu país, deu uma né? empolgação assim, pô, Paralelo 30, pô, Renato. Quase um separatista. Exato. Um bairrismo. Então, assim, a gente gostou da ideia. A ideia de ter Uma coisa meio código que não é tão óbvio assim, né? Mas acho que ainda não é isso. E aí, nós já estávamos num estado mais de empolgação, mas estamos chegando, tá quente, tá ficando quente. E aí, Brasil Paralelo, cara, Brasil Paralelo é isso e tal. Aí, Ninguém a sabe até hoje quem sonoridade falou. boa, né? A gente não lembra. E é engraçado, a gente até brinca, né? Que a gente de fato não lembra, porque, pô, se eu lembrasse que fui eu ia lembrar, né? Ia levar o crédito, Eu né? ia- Pô, eu ia fui eu. lembrar. E a gente, realmente, alguém falou ali. Depois pesquisando explicações metafísicas pra essa coisa do paralelo, que são duas linhas que nunca se cruzam, mas no infinito, de algum modo, tudo tende à unidade, então elas se encontram e não sei o quê. Aí tinha toda uma coisa, a gente foi encontrando, tá? Não, pô, tem um negócio aí. A história a gente ficou muito convicto de que esse era o nome, quando a gente se deu conta de que, porque a gente sempre teve uma veia muito de independência do Estado, e de entender que o Estado não resolve, de que não é Ministério de Cultura e tal, né? Nem Ministério de Educação que vai resolver a educação. A gente tinha essa veia bastante anti-estatal, assim. Então isso, para nós, fazia muito sentido, um Brasil paralelo. E além do mais, também a gente tinha essa ideia de que o Brasil estava realmente todo tomado de uma cultura ruim. Então, a gente tinha que fazer um trabalho assim praticamente do zero. Então era realmente um Brasil paralelo. Mas a hora de ter o nome foi realmente uma inspiração ali, naquela madrugada. Aí saiu o nome. Então, E a sonoridade é ótima. A sonoridade Funciona. é ótima. É forte. É forte, sim. É sim. A marca, tudo. A gente E gosta tem muito. tudo a ver com o trabalho que é feito. Poxa, Isso, você sim. está levando em paralelo o que está acontecendo. Estão mostrando em paralelo o que está acontecendo aqui. Presta atenção aqui no que a gente está mostrando. Porque eles estão mostrando isso, é isso aqui que eu estou mostrando. Isso, tem essa coisa, tem a Exatamente. narrativa oficial lá, mas peraí, tem um Brasil que ninguém tá mostrando Exatamente, aqui. ninguém está mostrando isso aqui. Então, vamos aqui nessa via paralela que vai dar bom. E às É vezes isso usam aí. até pra nos criticar. Não, mas é paralelo mesmo, é um negócio falsificado e tal. Mas quem fala isso geralmente é porque acredita que a narrativa
oficial, a narrativa estatal, ela é boa, ela é o Brasil real, mas na verdade o Brasil paralelo é que é o Brasil real, né? Que é o que a gente tenta revelar. Cresceu de uma forma absurda, né? Vou até falar uma coisa para vocês. Eu assisti aquele que fala dos indígenas. E tem um que fala... O Brasil Última Cruzada, a história do Brasil. Tem um pedaço que fala exatamente dos índios. Como é que os índios são? Aí o cara quer evoluir, o cara não quer continuar de tanga, né? Ali... Deve ser do Brasil Última Cruzada. Eu esqueci o nome. E aí eu vendo aquele negócio, eu assisti, eu falei assim, gente, é isso mesmo? O índio não quer continuar lá de tanga, não? A nossa funcionária de casa, ela é indígena. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, Kate, vem cá. Vem aqui, assiste isso aqui comigo. Pode ser o Cortina de Fumaça também. Que é o Agora sobre... esqueci o nome. Acho que era Cortina de Fumaça. Aí acho que é Cortina de Fumaça. Aí eu mostrei pra ela, eu falei, é verdade isso mesmo? Os índios lá de Roraima, os índios, eles não querem ficar de tanga, eles querem... Ela falou assim, é isso mesmo, dona Kelly, a gente não quer ficar lá de tanguinha lá, esperando... Aí eu falei, esperando espelho. Ela falou assim, não, a gente quer evoluir. Eu falei, gente, é exatamente o que vocês estavam retratando ali. Legal. Normalmente são revelações assim que fazem muito sentido, que a gente descobre estudando e ouvindo pessoas especialistas, mas que sempre são muito polêmicas, né? Sim. São fortes. Então, a gente, com o nosso crescimento, acabou se construindo assim, uma tensão em torno do Brasil Paralelo com mídia tradicional, com academia, com muitos políticos que se alimentam dessas narrativas dessas narrativas politicamente corretas, né? E a gente acabou trazendo muito conteúdo desconfortável, né? Então a empresa acabou ganhando. Só que a gente nunca se preocupou muito com isso, sabe? Até porque quando a gente começou os primeiros jornais e assim, primeiras polêmicas falando mal da gente, a gente percebeu que o público adorava. Então a gente falou, cara, não tem problema nenhum isso aí, deixa rodar. Né? Hoje a gente acaba que a empresa cresceu muito, então a gente se preocupa mais com isso, cuida um pouco mais para tentar não gerar mal entendidos e tal. Mas é natural, faz parte, né? Quantos documentários vocês já fizeram? Tem noção? Muitos. Eu sei que a gente costuma dizer que são mais de 100, porque se a gente dividir por episódios, alguns são trilogias, alguns são episódios, séries de 5 episódios, geralmente de 1 hora e pouco cada um. Então, se eu pegar por episódio, eu sei que são mais de 100. Então, quase 200. Em lançamentos é menos do que isso, mas é próximo disso, assim. É muita coisa. Muito conteúdo. E aí, o que coisa. aconteceu? Por causa dessa experiência do início, de a gente ter construído o produto a partir do propósito que a gente queria para o cliente, a gente queria resolver um problema para o cliente final, que era compreender temas mais complexos. Compreender a história de um país em 1 hora, essas coisas. Esse era o problema que a gente queria resolver. E a gente foi construindo um produto. A gente não veio do cinema, não veio do... Então a gente não tinha os paradigmas, né? Isso custa tanto, isso custa tanto. A gente tinha 10 mil reais e faltou dizer que a gente acabou pegando no meio do caminho vários empréstimos. Primeiro a gente pegou um de 10, depois a gente pegou um de 5 só com amigos. Porque a gente tinha terminado de pagar bem ali, nós tínhamos terminado de pagar nossa dívida no banco e a gente não queria ver banco na frente. E a gente recém tinha aberto o novo CNPJ, a gente achava que não ia dar certo, a gente foi pegando com amigos. A gente pegou todo 90 mil de empréstimos picado, né? Então a gente tinha, por necessidade, que fazer algo muito eficiente e que desse retorno, porque a gente tinha decidido que nunca ia dar dinheiro público, que não ia depender de patrocinador, anunciante, doador, nada, que a gente tinha que ser sustentável. Nada de Lei Rouanet. Nada de Lei Rouanet. A gente tinha consciência de que se esse produto que a gente criar ele não dê lucro, porque ele não tem valor, ou ele custa mais do que vale. E se você tem uma coisa que custa mais do que vale, é uma ineficiência, é um erro, é um problema. Né? A economia, ela não deixa de ser, de certa forma, não deixa de respeitar, de certa forma, as leis naturais. Né? Se você consome mais recursos do valor que você gera, tem um problema aí. Né? Tanto é que, acho que é um pouco essa visão, inclusive, né, que o cristianismo tenta equilibrar, que assim, o dinheiro não é problema, a riqueza não é problema, o problema é o desperdício, é o mau uso, é você servir o dinheiro. Então, quando você faz bom uso daquilo, você faz bom uso dos seus talentos, no fundo, isso que Deus espera. Mas até hoje é assim? Quer dizer, 100%. Nunca um centavo de dinheiro público, nunca... Não, nada, nem patrocínio de ninguém, nada, propaganda Continua sem. Em 2023, a gente ativou os anúncios do YouTube, que ainda, em comparação com o que a gente fatura, dão muito pouco. Tá? Mas até final de 22, nem o YouTube dava nenhum dinheiro pra gente. Tá? Nunca de anunciantes, por uma série de questões que a gente não ligava lá. Então a gente sempre olha, se o cliente não pagar essa conta e der lucro, é porque tem alguma coisa errada. Então a gente sempre foi aficionado por custo de produção, tempo de produção
Porque tempo é custo. Tempo é custo no sentido de que as pessoas têm folha de pagamento, tem a empresa rodando. Então, quanto mais rápido você consegue terminar e lançar um filme, mais você lança, mais filmes você lança e mais você fatura. E ao mesmo tempo também, na hora que ele lança, ele tem que fazer sucesso. As pessoas têm que querer comprar ou dar uns produtos, que é a assinatura, quando ele é lançado. Seja quando a gente lança os gratuitos, ou a gente passou a lançar vários também que são só pagos, né, ao longo do tempo. Então a gente acabou criando um modelo que, de certa forma, é uma disrupção na indústria audiovisual. É um filme que custa 5, 6 vezes menos do que o que a indústria pratica. Muitas vezes tem mais qualidade e a gente maximiza o resultado porque ele é feito pensando na dor do público. Ele é feito pensando em resolver uma dor do público. Ele tem, de certa forma, um pensamento mercadológico no sentido de ser humilde em relação ao que o público precisa. Né? Então é uma tensão constante entre a inspiração do artista, aquelas coisas que a gente muitas vezes fala assim, olha, a gente precisa levar isso para o público, doa quem doer, mesmo que eles não estejam pedindo, mas ao mesmo tempo e agora como que a gente adequa isso aos desejos do público, ao que o público está vendo agora? Então tem um componente educativo, né? Tem um componente artístico e o componente midiático. O que é o componente midiático? É isso que a mídia faz constantemente, que é qual é o assunto do momento, eu preciso falar do assunto do momento. O que vai gerar mais visualização, o que vai gerar... Então isso para nós sempre foi uma equação necessária para a multiplicação dos talentos. Se eu não consigo gerenciar bem esses recursos, o tempo, etc., o timing das coisas, eu não sou um bom gestor. E eu estou desperdiçando recursos, eu vou ficar precisando sempre de... Tá, eu não estou falando aqui que é ruim você ter uma... Né, como vocês têm uma parte do trabalho de vocês aqui, que é, por exemplo, o instituto, que recebe doações. Tem trabalhos que a natureza deles é sem fins lucrativos e precisa de ajuda. E ao mesmo tempo também é importante para as pessoas também fazerem doações. O que a gente sempre falou, né? As pessoas falam, nossa, mas tem a questão moral da Lei Rouanet e tal. Cara, tem umas discussões moral, mas não é nem esse o ponto nosso. Se está errado ou está certo, porque tem até uma forma de enxergar a questão da Lei Rouanet que até você pode identificar que é uma coisa bacana, interessante, porque a empresa deixa de pagar imposto e dedica para aquilo que ela acha que é melhor. Então tem uma questão, você pode até entender que moralmente até não é um problema. A gente fez um documentário, inclusive, sobre isso, que mostra lá como que isso poderia ser bom para o país. O ponto é que, para nós, na prática, do jeito que o Brasil é hoje, do jeito que o Estado funciona hoje, a gente sempre entendeu que qualquer recurso público ou qualquer incentivo fiscal viria com um pacote de relações políticas, dependência de tratar bem determinadas pessoas. Na prática é isso, na prática se você... E outra coisa, quando você cria ali um fluxo de dinheiro, você descobre ali, aqui, o mecanismo é esse, eu falo com essas pessoas e tal, e aí o dinheiro vem. Esse dinheiro, de certa forma, ele é mais fácil, né, do que você ter que vender produto no mercado. E o dinheiro ele tem essa dinâmica. Onde ele entra mais fácil, a tendência no dia a dia é você começar a buscar mais ele. Daqui a pouco ele fica relevante. E aí daqui a pouco a tua empresa depende daquilo. E aí tu tá na mão de alguém que decide lá, um burocrata, um político, alguma coisa assim. Mas então, o teu modelo de negócio hoje é só assinatura? Sim. São 500 mil... são 500 mil, hoje 510 mil mais ou menos, assinantes ativos. É muita gente. É muita gente. Mas ainda não está no teto, né? Ainda tem. Não, tem muito, não. A gente vai crescer muito. O que tem extra, as assinaturas convencionais, existe um grupo de pessoas que é minoritário em relação aos assinantes, obviamente, mas é um grupo de pessoas que assina um pacote de assinaturas que a gente distribui isso para, enfim, instituições para pessoas que não têm condições de pagar assinatura, institutos educacionais, esse tipo de coisa. Então a gente distribui essas assinaturas que outras pessoas estão bancando. Sim. Então elas pagam um ticket maior para, sei lá, 10 assinaturas, que é o projeto Mecenas. Programa Mecenas, E aí essas assinaturas são distribuídas para pessoas que não teriam condições de assinar. Então isso é uma forma também de... No meio do caminho, quem quer participar mais conseguir. A gente identificou que tinha uns assinantes assim que compravam 5 assinaturas, 15. A gente até ficou preocupado, foi ver se não era... Erro, né? Ou até se não era alguma coisa de fraude, assim, sabe? E aí a gente começou a falar, ligar para esses clientes e era sempre assim... O cara comprou para os colegas do escritório lá eu lembro desse caso, o cara tinha um escritório de advogados, ele comprou para todos os caras. Ele falou, o conteúdo é bom, vai todo mundo assistir. Todo mundo vai assistir aqui. Tinha um outro cara que acho que ele comprou 5, era um senhor mais velho, a gente perguntou por quê. Ele falou, não, porque vocês merecem, achei que era pouco a assinatura aqui, eu quis pagar mais. Legal, então, né? Mas o então modelo... a gente identificou que tinha alguns clientes, não eram muitos, eram poucos,
que tinha essa vontade de comprar mais assinaturas. A gente falou, olha... Mas Era uma forma deles serem os patrocinadores para o conteúdo chegar para mais gente. Então, e aí a gente falou, olha, mas não podemos deixar assim, temos que institucionalizar e dar transparência para esse processo. Então a gente falou, olha, a gente precisa dar essas assinaturas para alguém, senão não está certo fazer, né? Não está transparente, tem alguma coisa que estranha. E aí a gente, então, foi criando esse sistema de distribuição de bolsa streaming. Né? Bolsa streaming, porque é um streaming que ele tem cursos lá dentro também. E como é que a pessoa se candidata para bolsa streaming? Então, no início a gente publicava formulários, a gente logo viu que essa operação ia ser muito trabalhosa, a gente ia se atrapalhar. E aí a gente começou então a fazer as parcerias com instituições. Tem diversas. Nem sei quantas são agora. São mais de 200, hoje agora são quase 300. Cadastradas. A gente fecha a parceria, basicamente, sei lá, tem desde Paraisópolis, favelas aqui do Rio, até Sertão e tudo mais. ONGs que atendem, sei lá, 200 jovens na Paraisópolis que têm dificuldades, não sei o quê. Eles têm vários programas de educação, não sei o quê. E eles têm também 500 lá. Eu sei que na Paraisópolis tem 500 assinaturas, esse número eu lembro, mas tem X assinaturas. E aí essa ONG se responsabiliza de ajudar essas pessoas a acessarem. Tem algumas, acho que no Sertão lá, que dão tablet também para eles verem. Porque tem filme lá, né? Então, também alguns uma turma mais ideológica, alguns grupos assim de esquerda, eles estão doutrinando isso aqui. No fundo é o seguinte... a gente está doutrinando. A gente, porque eu sou do lado de cá também, entendeu? Então, a gente está doutrinando eles, não, está desdoutrinando eles. Primeiro assim, tá dando antídoto. Primeiro que é voluntário, né? Não que loucura. Não é estatal, não é um negócio que está no grade curricular. É uma bolsa streaming. É um streaming para ele assistir. Segundo, que lá, a gente tem dezenas de filmes, títulos de Hollywood. A gente tem contrato de licenciamento com os estúdios Sony, Paramount, MGM, etc. Sim, tem muitos filmes bons. E essas pessoas não têm dinheiro para pagar a Netflix. Então é uma puta oportunidade para elas também de assistir filme com a família. Mas esse modelo da assinatura, por exemplo, quando eu assino, eu tenho direito a ver tudo que está lá, ou você dentro ali tem outras vendas? Então a gente tem 3 planos de assinatura, que nem Netflix, é um padrão de mercado. É basicamente isso. Aí no plano mais caro você tem os cursos, núcleo de formação, escola da família, etc. Fora isso, tem um outro produto que responde a um pedaço da receita também, que são os cursos especiais, que são as certificações da Brasil Paralelo. Então tem o Travessia, tem a Travessia da Família. Mas essa está fora da assinatura. Essa está fora da assinatura. Essa tá fora da assinatura. São eventos mais esporádicos. De vez em quando a gente organiza um grupo maior de professores e faz uma formação um pouco mais ampliada. E aí tem uma isso trilha, é uma coisa separada. Tem um certificado no final, tem uma dinâmica um pouco diferente. É como se fosse uma mentoria. É tipo isso. Exato, faz um curso um pouco mais... O que vocês fizeram realmente é algo muito importante, porque é botar a luz em cima de algo que ninguém colocava, né? E a galera lá a galera de cá, né? Ficava assim, alguém tem que falar disso, alguém tem que falar, tem que mostrar qual é a verdade. E é importantíssimo, porque vocês acabam desmistificando a história toda. Não, e a gente continuou mantendo o modelo das publicações do canal aberto, gratuito. Faz parte do que é Brasil Paralelo até hoje. Então hoje você tem, por exemplo, esse último período agora. A pessoa entra no YouTube e consegue assistir. Isso, exato, muita coisa está lá. O último trimestre, por exemplo, foram 10 milhões de espectadores únicos. Tá? Isso vai dar umas 14 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas. O usuário único é um IP, né? Um celular, né? Então, especial de Natal, muitos dos nossos filmes ainda vão gratuitamente, porque o cliente ainda hoje, desde 2016 até hoje, o nosso cliente ele tem essa característica de estar assinando um streaming, mas no fundo ele sente que ele faz parte de uma comunidade de brasileiros que se importa com o melhoramento da cultura, que se importa com a saúde dos meios de comunicação, do conteúdo que está transmitido lá. Eu vou dizer pra gente, a gente assinou por isso, exatamente. Porque a gente falou assim, é um conteúdo bom que a gente tem que incentivar para que cresça cada vez mais. Não, mesma filosofia que a gente foi. E quando a gente estuda, né, marketing, administração, essas coisas, grandes cases, grandes empresas têm essa característica. Ela vende um produto, mas aí, né, vamos analisar o que exatamente essa empresa está vendendo. Pertencimento, não sei o que, tal. É um pouco isso, o Brasil Paralelo é uma empresa de streaming. Mas lá no fundo, a relação com o cliente, o que nós estamos vendendo? Vendendo uma comunidade que tem uma causa de mudar o Brasil. Então no fundo, isso permanece até hoje. Então a gente tem canal aberto, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas. O canal aberto do YouTube. Do YouTube, exatamente.
Lá tem quantos assinantes? Lá, 3 lá tem ponto alguma coisa, o número né? que eu acho mais relevante. São 20 10 milhões. milhões de espectadores únicos frequentes. É muita coisa. Frequentes. Tá? Ok. Desses, metade, mais ou menos, 4 e pouco, 5 milhões é inscrito. Não sei quanto Mas tem o inscrito. conteúdo não está todo lá, né? O conteúdo está... Não, o conteúdo não está todo lá. Ok. Então parte desse conteúdo é exclusivo, premium, e aí só o assinante tem acesso. Então, nessa dinâmica, a gente vem vindo, a receita da empresa 4,2 100%. milhões no YouTube. 100%, muita gente. 100% da receita da companhia vem disso que a gente falou para vocês agora. 3 planos de assinatura, as certificações e um pouquinho de mecenas. Agora tem um pouquinho também de YouTube, tá? Mas representa, sei lá, pouco. 0,3% da receita da companhia o que vem do Olha YouTube. só. Tá? Então, E agora nem vocês 0,5%. estão dando um passo além, não é isso? Perfeito. Porque vocês agora estão lançando o primeiro longa-metragem de vocês. Isso. Acho que sempre foi um desejo também, né? Junto com toda essa curiosidade aí, tudo isso que a gente... Vontade de empreender e tudo mais. A gente sempre foi apaixonado por cinema, né? O próprio logo da Brasil Paralelo é inspirado num filme, né? Que é o filme Interestelar, que é um filme que é quase que um mito fundador aí da empresa. Todo mundo é meio que obrigado a ser apaixonado pelo filme. Pra poder não trabalhar. gosta Tem entrevista de emprego para trabalhar Você lá. gosta Você de assistiu? Interestelar? Não é o caso. Não, sério. Se não assistiu, ainda tem salvação. É, O problema é quando não não gosta do gosta. filme. Então, daí A gente brinca, complicado. mas enfim, a Caso gente perdido. realmente gosta muito desse filme. A gente tem um andar que tem várias salas de reunião e cada uma das salas é o nome de algum personagem do filme. Tem a sala docking, pra a você. sala... Ou de missões, ou de coisas específicas, referências a esse filme, né? Mas enfim, e a gente sempre gostou muito de cinema, mas parecia ainda um passo muito distante. Fazer cinema é muito caro, é muito complexo, é muito... enfim, ainda mais com toda essa dificuldade também do ambiente cultural do cinema, que acaba sendo muito, enfim, fechado em ideias mais de esquerda, ideais mais de esquerda e tudo mais. Então, isso acabava sendo uma barreira que a gente não sabia muito bem como atravessar, né? E aí, beleza, a gente sabia que em algum momento isso ia ser possível. A gente também, obviamente, tinha consciência de que além de a gente gostar muito e ter vontade de fazer, que isso tinha uma influência, uma importância cultural, já que a gente trabalha nesse resgate da cultura e tudo mais, que é imensurável, né? É muito maior, muito mais ampla do que o que os próprios documentários conseguem atingir, né? Embora os documentários é um gênero que tem crescido cada vez mais, né? As pessoas estão cada vez com a internet e tudo mais interessado em conhecimento e tudo mais. Mas ainda assim, a gente esse dia estava vendo um dado brasileiro de o interesse das pessoas por plataformas de streaming. O documentário ainda representa, se não me engano, menos de 7% do interesse. Enquanto que ficção e séries é 36%. É muito maior. É mundial, é mundial. Mundial esse dado. É mundial. Mundialmente, 7% das pessoas que assinam streaming, consomem streaming, o faz para ver documentário. E aí tem também Outras categorias, reality show é 3,5%, esporte um pouquinho mais, esporte está em 13% já. Filme ou série, 35%. É a maior fatia. Histórias, né? A humanidade evolui contando as histórias, né, de geração para geração. Então, contar uma história é realmente algo muito poderoso. E vocês escolheram contar uma história boa, hein? Oficina do Diabo. Essa Isso é bom. Então, a história desse filme ela é curiosa, porque ela... É uma coincidência, É né? uma coincidência. As pessoas perguntam... Nossa, mas escolher um primeiro filme fantástico e tal, né? Começar por um tema espiritual. A gente fala, nossa, foi uma grande coincidência. Talvez até se a gente tivesse pensado em qual começar, nós não começaríamos por aí. Vocês três são católicos? Sim, hoje sim. Quando a gente começou a empresa, não. Né? Foi um processo que aconteceu no meio do caminho. Nenhum dos três era. Nenhum dos três. A gente eu vinha de família católica, mas aquela coisa... Católico de BGE. O católico de BGE, que estudou em escola católica, mas só mais Batizado, ajudou eu me né? afastar do Faz uma catolicismo do que qualquer outra diferença, coisa. Mas, enfim, é sempre curioso e aberto ao longo do processo ali enfim, dos próprios documentários e os assuntos que a gente foi abordando. Me lembro que o documentário sobre a história do Brasil foi uma grande revelação para nós, porque a gente estava muito acostumado com aquela narrativa clássica, né? Que veio o século das luzes e então acabou com toda a Idade Média, aquela cegueira, a Idade das Trevas e toda aquela coisa.
E aí, quando a gente foi fazer um documentário sobre a história do Brasil e começou a ir atrás, investigar e ler os livros sobre isso e falar com as pessoas e tal, a gente viu o quanto que, de algum modo, a Igreja Católica foi fundamental para a civilização, né? Para o processo de civilização do Brasil, não só do Brasil, mas a gente começou a ver isso arraigado em muitas coisas boas, né? Do desenvolvimento cultural do Brasil e tudo mais. A gente, caramba, né? Não era aquilo que eu pensava e tal. Então a gente começou... Ali se reconciliou com a igreja. Ali se reconciliou no sentido de contribuição histórica. Mas a religião ainda era outro assunto, sabe? A religião era só aquela coisa de, cara, tem uma contribuição histórica muito importante, não tem como não reconhecer e tal. Pô, interessante. Você vê que a desmistificação do documentário começou dentro de casa, né? Vocês estudando, pesquisando, vocês mesmo começaram, e não é isso que eu imaginava. E o que as pessoas também, quando vocês apresentam, vocês mostram, botam luz, na verdade, a pessoa, olha, não era isso que eu estava pensando. Exatamente. Então no início teve esse processo, primeiro dessa parte da contribuição histórica, que começou a ficar muito evidente, isso foi ressignificando muita coisa pra gente. Pelo menos no meu caso, depois uma certa admiração intelectual também, porque tinha muito daquele estigma de, não, essa coisa de religião é coisa da senhorinha, pessoas limitadas, pessoas mais simples e tal, que precisam ter ali né, a gente... E aí depois eu comecei a conhecer pessoas 1000 vezes mais inteligentes do que eu, e olhando, caramba, e esse cara é católico, como é que pode isso, né? Como é que ele chegou nisso e tal? Tem católico inteligente. E aí a gente começou... Enfim, aí cada um tem o seu processo. Será que é o mesmo católico, é a mesma igreja? Aquelas confusões assim, cada um né? teve o seu processo, assim, que é muito individual, né? Difícil falar aqui, mas... Então isso acabou, obviamente, tendo uma influência sobre nós e tudo mais, mas ainda assim a gente sempre fez questão de fazer com que a empresa Brasil Paralelo não fosse uma empresa com uma missão católica, com uma missão de evangelizar, com uma missão confessional, não é uma empresa católica, né? Beleza, boa parte, muitas pessoas lá são católicas. É uma empresa do bem. Tem muitos protestantes também. Do bem, que busca a verdade. Só que católico é do bem e busca a verdade, então acaba... Também tem uma característica que é inescapável desse assunto, por isso a gente já falou dele algumas vezes, o próprio filme, de uma certa forma, mas também em outros documentários, que nós, de uma certa forma, estamos fazendo um pouco desse resgate cultural que a gente entende que é fundamental, principalmente quando a gente pensa em civilização ocidental, né? Então, a cultura judaico-cristã, vamos colocar assim, toda essa influência, que, enfim, moldou muito... A gente vai dar polêmica, alguns vão dizer que não é judaico, é cristão. Mas, enfim, no caso do Brasil, talvez mais católico, mas, enfim... tem uma influência tremenda sobre coisas que a gente valoriza muito na cultura e na civilização, a valorização do homem, de individualidade, a liberdade, várias coisas que de uma certa forma estão sendo muito atacadas, né? Então, como a gente faz um contraponto a tudo isso, nesse processo que a gente está vivendo muito intensamente de desconstrução de tudo, a religião é desconstruída junto e muitos tesouros que tem ali são perdidos. Então, não tem como falar do assunto que a gente fala e das coisas e não passar por isso, né? Que está no centro da coisa. E tem tem um ponto que é o seguinte também. Como a gente teve um processo que foi de conversão, que foi muito bem construído no passo a passo dele, no tijolo a tijolo, e a gente sempre defendeu muito a nossa liberdade, sabe? Tinha, às vezes, alguém que era um pouco mais impositivo e a gente aquilo incomodava, assim, como assim? Não, eu quero... religião é a busca da verdade, né? Quer dizer, a busca da verdade está, digamos assim, acima, porque quando você está buscando a verdade, aí você encontra a verdade e você fala, essa é a minha religião. Você não adota uma religião porque essa é legal. Essa aqui é a mais legal, então essa aqui é a minha religião. Né? Você decide que aquela é a sua religião, que você vai seguir aquilo, porque você acredita que aquilo é a verdade. Então a busca da verdade, de certa forma, ela é o processo mesmo, o verdadeiro que te leva a acreditar, enfim, no que vai acontecer depois da sua morte, né? E a gente... pelo menos assim entendeu, essa é a nossa opinião, e conversando muito entre nós, que esse nosso processo foi muito saudável. A gente chegou na conversão muito consistente, com poucas dúvidas e tudo mais, no sentido dessas coisas todas culturais, históricas e tudo mais. Depois vem, obviamente, a trajetória, né, de relação aí com a vida espiritual, com Deus e tal. Mas a gente procura também entender o seguinte, se esse foi o nosso processo, e Deus quis que a gente criasse a nossa empresa dessa forma, vamos respeitar isso. Vamos também proporcionar isso para as outras pessoas. Esse ambiente não impositivo, esse ambiente de busca da verdade, honesta, desapaixonado de ideologias. Não vamos fazer do nosso trabalho nunca nada ideológico. Então a gente também procura ter esse cuidado, né? Então, e o fato de escolher a Oficina do Diabo não tem a ver exatamente com isso? Não tem a ver. Foi uma coincidência, né? A gente não tem... Ao mesmo tempo que a gente não, como eu falei, não é uma empresa religiosa, confessional, mas a gente também não tem nojinho de falar dessas coisas, né? A gente entende que isso é fundamental na vida humana e tudo mais.
Então, tanto que a gente tem lá o especial de Natal, que fala profundamente sobre isso e tudo mais. Teve agora o do ano passado. Que é muito bonito, viu? Parabéns por ele, é muito bonito Esse mesmo. último tá muito bacana, recomendo aí toda a audiência. O Frei Gilson tava lá. Tava o Frei Gilson, o Elomar, que é um artista assim, brilhante. Enfim, foi uma grande... A gente tem muito orgulho desse último especial. E aí, a gente queria entrar no cinema, não sabia muito bem como, dar o primeiro passo. A cada documentário a gente vinha colocando algum nívelzinho de complexidade maior em termos de valor de produção, então colocava uma ceninha, uma dramatizaçãozinha para ilustrar alguma coisa, mas ainda tudo coisas muito pontuais, sem diálogos e tal, para não se arriscar demais, porque é muito sutil a linha para ficar uma coisa verossímil, interessante, que a pessoa consegue criar aquela suspensão de descrença e tal, para aquilo que fica meio brega, meio esquisito, assim. É muito sutil, muito... Eu entendo o que você tá falando. Então a gente tinha um medo de escrever isso daí. Enfim, e aí... Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E aí um dia, a gente já tinha escrevido o roteiro de curta, de alguma história que a gente achava interessante, que seria um bom laboratório. E aí um dia eu tava lá pensando e tal, tinha recém assistido um filme que é um filme que a gente gosta muito, que é o Advogado do Diabo, que tem bastante essa temática. Tinha visto um outro filme também na Netflix, que é o Diabo de Cada Dia, que tinha lançado acho que uns 5 anos atrás na Netflix. E ele tinha toda uma atmosfera de interior, assim, uma coisa de situações cotidianas e tal. E aí eu falei com o Lucas, que é o nosso sócio, eu falei, cara, e se a gente fizesse umas sketches, assim, uma dinâmica, tinha que ser coisa enxuta, né? Pra não se arriscar demais, pra não ser caro, como era uma coisa que tava meio que fora do pipeline de lançamentos, assim, né? Então, cara, 3, 4 atores, né? Então tinha aquela dinâmica já do diabo ensinando um outro diabo. E... uma ou duas pessoas. Mas conta para as pessoas que estão assistindo o que se trata o filme. Então. Sem o spoiler. Isso. Claro. Não, conta o filme. Eles basicamente... Vou contar. Calma aí. Só pra contar. Sem spoilers, né? Pois então, é muito difícil falar do filme sem dar spoiler, né? Mas aí vamos fazer umas sketches e vamos lançar no YouTube. Uma coisa muito simples e tal. A gente fez um primeiro rascunho desse roteiro com algumas situações cotidianas e aquela dinâmica ali dos demônios articulando entre eles. Como que eu posso, de algum modo, fazer com que ele seja tentado e que ele influenciar, se né, corrompa, a ação do influenciar ser humano. as pequenas ações, né? Aquela coisa do diabo tá nos detalhes. Então, como é que a gente trabalha essa sutileza dos detalhes ali? Como é que eles estariam... Como se a gente estivesse entrando nos bastidores desse mal que assola, né, nossa alma e tudo mais. A gente, legal. A gente fez roteiros curtinhos, de 3 minutos, 4 minutos cada um. Ia ser sketches que a gente queria jogar no YouTube, assim. E pra gente também se testar. O pessoal começou a se empolgar, assim, já tinha todo mundo lá dentro sempre, cara, o dia que a gente vai fazer um filme, né, já tinha isso lá fomentado ali na cultura interna, então quando surgiu a primeira brecha foi tudo junto, né, e aí o pessoal, não, e se a gente, esse cara tem que ter uma história, de onde é que ele veio, o que ele tá tentando fazer, né, vamos criar aqui o background de cada um desses personagens, né, e daí a gente foi aumentando os personagens, quando a gente tava em 15 personagens, e aí começou a ficar grande o negócio, quando a gente tava com um roteiro de 100 e não sei quantas páginas, e... Eu me lembro que eu ficava tentando costurar com eles dois, né? Porque foi uma empreitada, assim, que eu fui pegando meio em paralelo pra fazer. O orçamento foi crescendo. Um negócio que era pequenininho, baratinho. É porque é caro fazer filme. Nossa, é caro. Eu tô com 100 e poucas páginas aqui, um monte de personagem, um monte de locação e tal. Mas é engraçado que veio só um parênteses, que acabou acontecendo como foi lá nos nossos primeiros documentários. O objetivo era não era fazer um filme, o objetivo era levar uma mensagem em forma de ficção e tal. Então acabou que a construção do orçamento também ela foi toda enxuta, ainda mais porque ele estava ali tentando pegar as brechas de orçamento para fazer algo que não estava planejado pela empresa. Então a gente acabou conseguindo também manter a mesma proporção de eficiência que a gente tem com o documentário, mantivemos na ficção. E essa é uma grande notícia. Porque é isso que vai possibilitar a gente continuar. A gente tinha desde o início. Eu acho que aquele clima de laboratório que a gente teve lá no início, de ter que fazer muito com pouco e tal, aquela coisa assim... A gente só vai conseguir criar, que nem a gente criou com documentários, uma maneira de produzir isso com qualidade, com quantidade e de forma sustentável, se a gente adotar aquele mesmo espírito, aquela mesma cultura que a gente tinha lá atrás. Então, começar pequenininho e tal, vai testando, fazendo... Então, começou um pouco nessa filosofia e isso foi fundamental, porque a gente acabou reinventando a forma de fazer algumas coisas, redescobrindo, e de fato, o que a gente falou, acabou... claro que é caro perto de um documentário, não tem como não ser muito mais caro, mas ainda assim, perto dos orçamentos que a gente conhece e vê... Foi muito menor, né? Muito menor, muito menor. A proporção é mais ou menos a mesma do documentário, por coincidência, tá? A gente tem bastante informação de mercado e pesquisa bastante, sempre estudando, né? Como que outros filmes são produzidos, e de fato se mantém mais ou menos essa mesma proporção, umas 5 vezes menos.
É bem relevante. E porque não é só 5 vezes mais barato. Tem uma questão de timing de produção, de lançamento, de maximização da receita também. Então é isso, um pouco... Eu tava falando muito pro Felipe agora, eu tô lendo lá a biografia do Elon Musk, e ele conseguiu muito do que conseguiu, porque ele tinha muito essa neura de olhar e falar assim, cara, isso não é viável porque é muito caro, mas por que é caro? Vamos ver se precisa ser tão caro assim. E aí vai investigando e vai destrinchando e vai apertando e vai vendo que onde tem eficiência, onde tem gente ganhando muito, onde tem muita margem. E claro que isso é muito desconfortável. Porque quando tu olha um orçamento de um filme, apesar de ter coisas que são simplesmente ineficiências, tem coisas que são ineficiências, mas elas geram muito conforto, né? Prazos maiores, um monte de estrutura, né? Um set de produção bem mais confortável. Mas tu olha, por que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui para se sentir os artistas e ficar confortável, ou nós estamos aqui para fazer um filme, né? Trabalhar duro, acordar cedo, tentar fazer em um prazo mais apertado. No fundo, um pouco essas coisas que o Felipe foi conduzindo no meio do caminho. Eu lembro de fora, assim, de observar de fora, de ele me contar, puta, essa cena aqui, cara, o orçamento inicial veio de... se eu não me engano, tinha uma cena lá que o orçamento inicial era uns 800 mil. E falou, cara, assim não vai dar pra fazer. A cena? Né? Uma cena específica não vai dar pra fazer. Que é uma cena de guerra que tem no filme. Pra quem assistir vai ver lá. E era não sei quantos dias de gravação e tal. E ele falou, cara, não, mas eu vou dar um jeito aqui de tentar encaixar no orçamento. E aí saiu, não sei, por 100? Menos. Menos? Acho que você... Caramba. Menos do que isso. Sei lá, 50, 60 mil Só que, reais claro, em um dia a gravação. Você vai... E à medida que você vai ganhando experiência, obviamente, você consegue mais ainda, né? Porque você vai tendo mais capacidade de antecipar as coisas e saber exatamente o que você precisa que esteja na tela. Porque muito da ineficiência é isso, você coloca tudo um pouco a mais para garantir. Então, se é uma cena de guerra, então tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... E nesse processo, como é muita gente envolvida, a comunicação ela acaba não fluindo tão bem. Então, tem um cara lá na ponta que ele tá, sei lá, conseguindo os equipamentos, e chega para ele uma coisa muito resumida, uma cena de guerra, assim, vai explodir, o cara tem lá algumas informações... Mas aí, beleza, orçamento, eu preciso de X semanas para preparar isso, mais não sei o que e tal. Daí, cara, vamos fazer o processo ao contrário. Vamos desenhar o que vai ter na tela, o que a gente precisa exatamente para essa cena. Não, nessa cena tem isso, tem um cara aqui, esse cara tá com isso, tá com aquilo, tá aqui. Então a gente precisa só disso, não precisa... Tenta... E nem assim fala vai. que é uma cena de guerra, nem fala que é uma cena de guerra. Nós precisamos dessa roupa aqui, desse negócio aqui, desse Solta negócio aqui. Solta o estalinho lá. Isso, é disso aqui, beleza, qual que é o próximo quadro? É esse aqui. Claro, você se arrisca um pouco com isso e tal, mas dá pra fazer muito isso. E isso ajudou muito a ser viável, senão nós não teria feito o filme. Isso parece só um estilo, né? Mas não, isso é fundamental. Sem isso, não sai o filme. Sem isso, a conta não fecha. Eu vou dizer a você que eu tive uma experiência dessa. Há um tempo atrás, a gente estava pensando em fazer um documentário sobre Fátima. Tá aí, né? Fátima vem falar desde lá de trás dos erros da Rússia e do marxismo cultural e por ali vai. E aí a gente foi até para Portugal para poder, e era na época da eleição, e eu falei, gente, eu vou a Portugal... Desculpa, aí 18 você falou? Não, eleição de 22 agora. 22. Tá. Eu vou a Portugal, eu quero entender quais foram os erros da Rússia. E eu tenho que ir na fonte, onde o centro de estudos está lá, entrevistei todo mundo que você possa imaginar lá em Fátima sobre isso. Muito bem. Só que eu tinha um orçamento. Previamente de uma produtora que o cara me cobrou tipo 1,5 milhão para um documentário ali. Que eram 2 pessoas entrevistando, mais meia dúzia de gente em Portugal. Muito bem. A gente levou 2 pessoas daqui e o nosso documentário saiu tipo, vamos dizer, mais a edição vai sair por 20 mil, 30 mil. É isso, o primeiro nosso aquele lá foi isso aí, né? Só que quando eu entrei, assim, nada contra produtora nenhuma, né? Todo mundo tem direito de cobrar o que quiser cobrar e tal. E não é produtora, isso não é só... Isso é em todas as indústrias. O ser humano acaba... É um sistema do negócio que ele te apresenta uma conta que você diz assim, cara, eu não vou conseguir fazer com esse troço. Sim. Eu não tenho dinheiro para isso. E que muito disso eu acho que também foi constituído com base em outros paradigmas, né? Principalmente a gente existia, ainda são muito fortes, mas a gente tinha durante muitos anos um monopólio de algumas emissoras muito grandes e tal, e um monte de produtoras que abasteciam com conteúdo dessa galera. E isso vai se construindo toda uma série de paradigmas, de processos. Muita coisa faz sentido, obviamente. A tecnologia também sempre foi muito cara, né? E aí os orçamentos se estabeleceram assim, quando a tecnologia foi ficando mais barata,
Isso, nós estamos com um Verdade. processo de transição, de diminuição da barreira de entrada para a produção audiovisual gigantesco. Gigantesco. E demora para o mercado se adaptar a isso. Gigantesco. Demora. Tem que ser, uma hora, tá Até tendo que se porque- adaptar, já tá até acontecendo. porque quem já é estabelecido não é interesse se adaptar, né? Isso, Porque ganha exatamente. margem. Então leva um tempo para acontecer, a gente tá vivendo essa transição. Então por isso que tem essas coisas, caramba, mas eu consigo fazer isso aqui com tanto e tal. Então a gente tentou questionar todos esses paradigmas e isso acabou viabilizando o filme. E aí, Quanto assim, tempo levou pra gravar? de gravação, assim, a principal bateria de gravação mesmo, que constitui 90% do filme, foram uns 50 dias, mais ou menos. 40 e poucos foi dias. rápido. 50 Direto, dias. né? Direto. Não demorou, não. Não foi demorado. Ah. E aí depois, um ano depois, a gente acabou fazendo mais, a gente queria umas cenas novas pra, assim, incrementar algumas coisas que a gente achava que tava um pouco bambo na história e tal, e aí a gente pegou mais uma semana de gravação. Umas coisinhas no meio, assim, que é pra complementar. Putz, aqui não amarrou tão bem, tem que... Então tem algumas rebarbas, assim, e tal. Até também, por ser nossa primeira ficção, já obviamente teve vários, assim, também coisas que a gente... enfim, Quer melhorar, hoje né? dá pra fazer melhor, né? Dá pra fazer melhor, dá pra ser mais eficiente, assim, Cara, com mas se certeza. você ficar olhando o filme, toda hora você Não. vai dar uma palestra, Não. rapaz, podia ser melhor. Não, Aí isso vai é vendo, infinito. Não Não. vai, né? Tem Cara, que lançar. É um processo, assim... Tem que agora, lançar. É um processo quase enlouquecedor, assim. É muito satisfatório, é muito legal. Foi, assim, a experiência talvez mais, assim, empolgante, assim, de... Cara, você discutir a história, e aí depois você junta com os atores, e cada um dá o seu toque, ali a sua interpretação, traz novos elementos, aí você faz os ensaios, depois você vai pro lugar onde aquilo vai acontecer, e aí tudo fica ambientado. E é um processo mágico, assim. Todo mundo é muito entrega, é muito entusiasmante, assim. Olha, eu tô Então, doida pra ver pelo seguinte, a gente viu a prévia lá em São Paulo, mas eu já soube que vocês incrementaram mais ainda, né? Tá bem Foram diferente. ajustando, Tá bem foram diferente, ajustando. tá bem Porque... diferente. Então eu tô curiosa então, pra isso ver é a um pouco desse segunda. processo que eu falei que é quase enlouquecedor, assim, Sim. porque depois que você tem um filme que você tem uma ideia inicial... Essas cenas novas, todas cenas de guerra, por exemplo, vocês não viram. É, por isso que eu fiquei aqui. Eu falei, cena de guerra não tinha. Essa coisa Depois, não. cara, quando você vai começar a escrever o roteiro, aparece um eu novo vi filme. um pedacinho, não vou contar, porque eles mandaram pra gente. Mas eu não quis ver pra ver no cinema. Ah, você não vê hoje lá. Então quero ver depois a opinião de vocês, do antes e depois. E aí, então você tem um filme que é uma ideia embrionária, depois você junta com mais pessoas que vão ajudar a escrever o roteiro e tudo mais, nasce um novo filme. Depois você começa e grava, e aí é um outro filme, porque daí cada um traz algum elemento. Então o filme ele vai se transformando várias vezes na etapa. E depois, quando ele vai pra edição, aí sim ele pode virar 50 filmes diferentes. É impressionante o que dá pra fazer mexendo na Pois é, edição. né? Foi editado lá mesmo? Inclusive, Foi editado dentro da Brasil Paralelo. inclusive, nos últimos dias, Entendeu? teve uma mudança na história. Caramba. Super significativo. Sério? Teve Na uma véspera mudança do na história lançamento. significativa. Mas não vai Olha, dizer- o primeiro não vai, já- Não vai dizer que Não, o diabo não. se converteu. né? Na reta final, ele convenceu os roteiristas, né? O Diabo foi lá e Pois é. conseguiu mexer Olha, no a filme. primeira versão já foi muito boa. Eu tô Muito boa. curiosa. Assim, Não, pra ficou- ser ficou honesto, melhor. tinha já uma parte dessa mudança significativa, ela tava no roteiro. Só que depois de executar, não tinha ficado tão bom. E a gente acabou cortando. E aí, putz, mas aquilo faz falta e tal, porque, enfim, toda uma explicação. E, pô, será que não tem um jeito de fazer aquilo funcionar, aquilo que não tava funcionando? E aí a gente achou um caminho. O Felipe, e aí, basicamente, o Felipe descobriu que pra funcionar essa parte que ficou de fora, uma outra parte do filme que tinha Tinha ficado que de dentro cortar. tinha que cortar. E aí trocou uma pela outra, E a aí história, resolveu. Aí os fez o personagens link. mudou muito. Caramba. É sutil, mas faz toda a diferença. E aí ficou mais redondo, ficou mais bonito, trouxe mais significado, mais profundidade. Mais E vou me arriscar aqui fazer só um resuminho aqui da história, que acho que pode fazer as pessoas se interessarem mais de ver o filme. Cuidando para não dar spoiler, mas basicamente o filme, então, a história que foi criada, né, muitas mãos e madrugadas e tal, é a história de uma família simples em que o pai faleceu na guerra, né, então é um filme de época, passa na década de 60, e o pai foi pracinha na Segunda Guerra, morreu na guerra, e a mãe é viúva e tem um filho que sonha em ser um artista, ele toca violão, então ele sente que ele tem mesmo um dom e sonha com isso. A mãe junta umas economias e consegue mandar ele para a cidade grande. E ele vai para a capital, vai lá, começa a estudar e tal, e começa a dar certo, começa a toca nos teatros, não sei o quê. E só que ele, obviamente, começa a se inebriar pelo mundão, e festas, não sei o quê, gasta todo o dinheiro, perde a bolsa lá que ele tinha conseguido e tem que voltar para a cidadezinha. Que para ele é uma frustração muito grande, porque ele estava indo para o mundo e tem que voltar para uma cidadezinha de interior, Retrocesso. muito simples e tal.
E aí ele começa a enfrentar esses altos e baixos no dia a dia, um dia a dia muito monótono, né? Com uma mãe que aquela coisa do jovem que não consegue admirar, a mãe a gente vê, é cheia de virtudes, é uma, né, que é interpretada pela Elisângela, mas é aquela coisa do jovem, né? Ele olha a mãe e fala, nossa, que coisa chata isso aqui e tal. E quem começa a lutar para de fato levar a alma do Pedro, desse garoto, pro inferno, é o demônio. São os demônios, né? E que no filme estão colocados como sendo parte de uma empresa milenar, a empresa mais antiga do mundo. E eles têm hierarquia e metas de levar almas para o inferno. E todo um apreço pela burocracia. Eu sou o subsecretário de tal coisa. Não, e o muito legal para quem... E eles aparecem no filme. Então, e a gente não vê os demônios aqui, mas eles estão aqui. E no filme a gente simplesmente coloca eles na cena, influenciando o que Não, isso que é muito legal, porque você fica vendo as artimanhas do demônio para você cair, né? Então você fala, realmente, aquilo pode... Olha, quando você escuta aquilo, quando acontece aquilo, só que tá ali visivelmente, tá escrachado, então é muito bom. É forte, fica na nossa memória. Teve uma coisa... E o que eu acho que é interessante da história, que aí foi um insight lá atrás, que eu acho que também parte da motivação de fazer esse filme lá, é uma história que acabou acontecendo, que eu tava prestes a me casar, e aí... na véspera do casamento, assim, semanas antes, nossa, a gente começou a se estressar muito um com o outro, e brigava e tal, e tava criando um desgaste que nunca tinha acontecido até então, a relação era sempre muito tranquila e tal. Putz, o que tá acontecendo? Tá? A gente tá muito áspero um com o outro e tal. E aí, na época, o padre que ia celebrar a cerimônia lá em Porto Alegre, o padre Lucas, fui conversar com ele e tal, e aí ele me contou uma história, que é uma história que tá nos sermões do padre Antônio Vieira, que ele fala, conta a história de um demônio que tá, um anjo que tá passando com uma outra pessoa, e aí se passa por uma cidadezinha onde tá tudo ordenado, eles passam por uma cidade onde tá tudo um caos, tudo desordenado, então promiscuidade e violência e tudo, e um ambiente muito degradado, e ele olha e vê que não tem nenhum demônio ali naquele lugar, né? E aí ele pergunta pro anjo, né, o que tá acontecendo aqui e tal, não tem nenhum dos nossos aqui e tal, né? Quer dizer, não tem nenhum dos demônios aqui e tal. E aí, em sequência, eles passam por um lugar que tá tudo ordenado, uma cidadezinha, né, com todo uma harmonia e tudo mais, e lá, olhar pra cima e tá cheio de demônios, né? E aí a mensagem é que assim, não, é que aqui que o trabalho precisa ser, lá já tá resolvido, né? Lá não tem, já vai no automático. Aqui que a gente precisa forçar a mão, né? Então a história tem muito disso. Na medida que o personagem ele começa a se aproximar ali de uma relação com Deus, de uma vida espiritual, de uma tentativa de buscar mais virtude, de ser mais virtuoso, é que os demônios começam a se desesperar e começam a ter que colocar as asinhas de fora, né? Começam a ter que agir. Né? E aí eu me lembro que essa mensagem me marcou muito, e o filme ele tá muito a estrutura do filme é muito essa, né? Quanto mais ele se aproxima do bem e tal, mais os demônios têm que usar, se esforçar para conseguir corromper e perverter ele, né? E o demonião lá faz um papel muito bom, viu? Faz. Como é o nome daquele ator? Roberto Malê. Muito espetacular. Bom. Não, ele foi um cara que assim, que é muito engraçado, né? Porque eu já tinha visto várias coisas dele na internet e que por algum motivo me instigava, assim. Mas eram coisas Gente, agora não caiu como minha ator. ficha quem ele é. Ele fazia umas locuções, umas coisas assim. Exatamente. Não, mas ele também tem no Instagram. Tem um trabalho no Instagram. Ele é filosofia. Gente. Fala muito de... Porque como ele é ator, ele fala muito de como a gente pode assim, trabalhar a nossa comunicação, a nossa postura no mundo. Agora que eu fiz o link, olha pra isso. Ele fez uns cursos com o Ítalo. Com o Ítalo Marzilli, ele participou da certificação do Ítalo Marzilli. É quem tá com o cabelo pra cima lá. Uma parte meio de artes cênicas. Ele foi muitos anos professor de artes cênicas na Unicamp. Ah, legal. E ele já tinha sido diretor de teatro muitos anos, mas ele tava, tipo, há 20 anos, assim, sem criar nenhum personagem, sem atuar como ator. Mas ele tinha uma coisa que você percebia que era muito interessante, né? Na voz, no jeito de falar, na expressão. E às vezes eu escutava ele fazer umas gravações de umas poesias que eu gostava de ficar ouvindo, e eu achava o jeito que ele interpretava muito legal. E um dia nós vamos fazer alguma coisa, não sei bem o que e tal. E aí quando surgiu essa ideia, a ideia meio que veio junto com o fato de eu conhecer ele. Eu pensei, cara, ele no papel de um demônio conselheiro, um demônio sábio, erudito, vai funcionar, não tem como não funcionar. E aí foi a primeira pessoa que eu fui falar. Eu contei um pouco da ideia e tal, e aí ele ficou entusiasmado, topou na hora e tal. E aí eu vi, cara, vai dar certo, né? Então ele foi o... Da Elisângela foi o último papel dela. O último papel a dela. Elisângela foi o último papel. É a gente boa, amiga nossa. Infelizmente, a gente gostaria tanto de estar com ela nesse momento, assim.
uma atriz assim, ó, não tem o que falar, assim, é impressionante quando tá com ela no set, assim, foi um privilégio tremendo, né? Imagina, eu nunca tinha dirigido um filme, e aí quando eu tô dirigindo a Elisângela, que, nossa, já fez milhões de trabalhos, tá desde lá de rock santeiro, fazendo coisas e tal, e tem um talento incrível, Uma grande assim, devota né? de Nossa Senhora. Devota. Sim. Muito legal. Sim. Não, e ela, assim, é impressionante, assim. Tanto que no filme ela representa maravilhosamente uma mãe católica devota, com fé. A fé Era fácil pra ela aquilo. Não, foi muito natural, cara. Ela entra em cena e a coisa fica leve, funciona. E ela é muito competente também, cara. Eu tava comentando depois com eles um pouco dos bastidores. Tinha uma cena específica que tinha um drama que ela tinha que chorar numa parte específica, assim. E aí, beleza. A gente fez uma vez, aí deu uns problemas ali técnicos, vamos fazer de novo. E ela chorou exatamente na parte específica. Ela conseguia criar aquela mesma emoção, aquele mesmo sentimento, exatamente naquela parte que é um texto longo. De um autoconhecimento, autodomínio, e fantástico. Aí, nossa, aconteceu. Eu pensei, putz, mas eu queria uma terceira vez, porque, eu queria Quem pegar um outro dirigiu ângulo. o filme? Eu dirigi. Foi você. Eu queria pegar um outro ângulo também e tal, isso aqui. De novo, no mesmo lugar. Putz, mas acho que agora teve um outro ator que não ficou tão bom e tal. Precisava de mais uma, mas eu queria ela num plano aberto agora. De novo, no mesmo lugar, assim, mas assim, eu falei, caramba, cara, que coisa impressionante, assim. Tinha um dom ali pra atuação, cara, né? Impressionante. E ela dava o texto e não tinha muito o que fazer, assim, é muito legal, muito legal. Tem os atores jovens, verdade. Como é que faz o Davi, o Rafael Sanatori. Rafael Sanatori. Espetacular, né? Faz o amigo... O amigo Davi. O amigo católico do Pedro, que ele fica ali apresentou tentando... um monólogo agora no especial de Natal, não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem um texto que aparece 3 vezes no especial e ele que interpretou como personagem da vida oficina. Então a gente fez uma... E o rapaz que faz... O rapaz mesmo, como é o nome dele? Pedro, Sérgio. É muito bom também. Que faz o paciente dos demônios da Graça Encantada. A Larissa foi também no especial de Natal, não foi a Larissa? Larissa Meneghetti. Larissa, sim. Sim. Ficou muito legal também. Muito legal. Não, esse especial de Natal, o pessoal aí, a audiência do Anima... Quando é que começou o especial de Natal? 2020. 2020 foi o ano mais disruptivo nosso de tamanho da empresa. A empresa cresceu muito em 2020. E foi um ano muito intenso. Quando chegou no final do ano, foi o ano da nossa conversão. Obrigado. Apesar de ter sido, como o Felipe falou, em processo individual para cada um, tudo em 2020. Meio próximo. Né? Tudo meio próximo. Mas isso em Porto Alegre? Não, já em São Paulo. Você já está morando em São Paulo? Ir para São Paulo fez parte da nossa conversão, porque a ida para São Paulo foi muito difícil. E a nossa vida ficou bem mais difícil. E essa dificuldade toda, esse peso... Em que aspecto, hein? Em todos, cara. Muito trabalho, medo, porque ali a gente alguns meses depois de chegar em São Paulo, a gente quase quebrou. E aí você quebrar na sua cidadezinha, no conforto, perto dos seus pais, é uma coisa. Você quebrar em São Paulo é outra. A gente... É outra proporção. A gente sempre reinvestiu praticamente tudo também no negócio. Né? Então a gente demorou para ter algum dinheirinho nosso também na pessoa física. Então a empresa já era grande, um monte de funcionário, a gente meio pobre ainda. Então, pobre é duro de falar, porque a gente vive num país, né? Mas em comparação à empresa, é muito pobre. Mas eu entendo o que você está falando. Mas tem mais sócios ou são vocês três? Não, hoje são vários sócios, né? Nós ainda somos os majoritários, os 3 fundadores, mas a gente tem os executivos num programa de partnership e mais alguns sócios investidores. Então, a Brasil Paralelo fez em algum momento essa rodada de investimento? Rodada ainda não fizemos. Pretendemos fazer, devemos fazer em breve, mas nunca fizemos rodada. Quando eu falo sócio investidor, a gente tem alguns sócios conselheiros que compraram algumas ações, a gente montou um board informal, vamos dizer assim, a gente tem grandes empresários que Mas é uma SA hoje, não? Hoje é uma SA. Hoje é uma SA. Mas que é muito mais, até hoje pelo menos, foi muito mais uma dinâmica de pessoas que tem muito a agregar em conhecimento, em know-how, experiência, estrategicamente e tal, smart money, né? Smart money. Então acabam fazendo parte de um conselho que a gente se reúne eventualmente para, enfim, né, pegar mas aí conselho. Toda essa... E eles também acabaram se tornando sócios, compraram uma participação minoritária para também tá com os interesses também totalmente alinhados. Isso ajuda, e tal. Isso ajuda a criar um vínculo e tal. Exatamente, quase simbólico ali. Mas toda essa dificuldade... Eu lembro, por exemplo, eu e minha esposa fazendo ajuste de, marmita, não sei o quê, para reajustar os custos, né? Tava gastando muito. Tudo isso, São Paulo deu essa... São Paulo é a primeira divisão. Então a gente chegou como um time de várzea para jogar a primeira divisão. Cara, o início era contratura, depressão, não vai dar. Já era naquele escritório?
No coworking. A gente começou num coworkzinho em São Paulo. Levou 15 pessoas para São Paulo. E numa das... Já que a gente entrou nesse assunto, e já que nós estamos aqui, né? No Santuário de Fátima, no Rio de Janeiro, eu recebi a visita, a gente recebeu a visita de um grande amigo, né? Que é professor de filosofia, do direito, que estava gravando um curso com a gente, lá do Núcleo de Formação, no final de 2019, logo depois que a gente chegou em São Paulo. E aí depois das gravações a gente foi comer ele tinha morado um tempo em São Paulo, ele falou, agora que vocês estão em São Paulo eu preciso mostrar um restaurante aqui, era um X lá, não sei como é que chama em São Paulo, a gente chama de X lá em Porto Alegre, né? Um hambúrguer. Quero mostrar pra vocês um que é bom. A gente foi lá comer e tal, e ficou lá. Devia ser bem tarde, e ele falou pra mim, cara, tu tá muito cansado, né? E eu na hora entendi o que ele queria dizer, que não era um cansaço físico, era cansado assim de... Eu falei, cara, eu tô muito, porque toda mudança pra São Paulo esse ano, muito duro, muita coisa, eu tô realmente muito, assim, num nível de cansaço. Mas ele, claro, como um católico, um excelente católico, já com uma boa formação, ele obviamente já estava enxergando aquilo, né? Ele já sabia que a gente já tinha conversado várias vezes com ele sobre isso, ele sempre foi muito... Ele teve essa habilidade de entender que a gente era meio rebelde intelectual, e ele teve essa habilidade de nunca... De empurrar, de dizer que a gente estava errado, de não ser católico. Ele sempre teve essa caridade, assim, de ir aos pouquinhos. E aí ele viu assim, olha, acho que agora... Momento aí, posso te mandar um livro? Eu falei, claro, manda um livro. Sempre, a gente gostou muito dele, né? Muito carinho, tudo. Aí chega lá, uma semana depois, o livro lá em casa. Um livrinho, assim, pra ler em uma noite, talvez. Duas. Aprender a Descansar é o nome do livro. Se eu não me engano, Fernando Sarraz é o nome do autor. Não, o autor cristão, que também, assim como o Marcos, muito habilidoso também. Fica claro desde o início que ele é católico, mas ele não tá entuba ali, nada. Não tá te empurrando nada de religião. Ele é psiquiatra e tá falando sobre cansaço. Ele explica o cansaço, ele destrincha, ele organiza os tipos de cansaço. E eu lembro que eu comecei, assim, segunda ou terceira página, me subiu uma emoção, eu fiquei com o olho já meio marejado, o que tá acontecendo, né? Vi aquela emoção, assim, sabe? Aquela coisa que parece que tá guardada ali há muito tempo, eu já fiquei meio... E eu acho que conscientemente, talvez eu ainda tivesse ali muitas amarras, né? Mas eu acho que inconsciente, meio que sem perceber ali, eu percebi, nossa, encontrei. Acho que ali eu já... acho que já veio tudo. Mas obviamente que demora um tempo para você organizar todas as ideias e se abrir, né? Para aquilo. Então... mas furou, né? Furou. Exatamente. Passou. Entrou no coração. Exatamente. Entrou no coração. Aí depois tem... Acho que aqui daí vai virar a minha história aqui no podcast, né? Mas aí teve várias coisas. E cada um, o Felipe e o Lucas, cada um foi um processo mais ou menos parecido. A gente era resistente. Porque a gente... Ele foi com casamento, pelo visto. Não. Foi numa época mais ou menos parecida. Obviamente teve todo esse processo gradual de... ressignificando muita coisa e tudo mais, mas ainda com... Legal, muito bacana, mas ainda aqui como um observador desse negócio, né? Não faço parte. E aí esse mesmo amigo, numa outra circunstância que a gente estava gravando um curso e tal, ele me deu um livro também, que foi muito importante. Esse amigo é gente boa. Como é o nome do amigo? Marcos Bueira. Marcos Bueira? Marcos Bueira. Um abraço, Marcos Bueira, porque você fez bem a tantas almas. Maravilhoso. Um amigo maravilhoso. Instrumento de Deus, o Marcos. Poxa, não, pra caramba. A gente admirava ele muito intelectualmente. Eu não falei o nome porque eu sei que ele não gosta. E ele não gosta verdadeiramente. Mas quando o cara não gosta, é que a gente fala. Mas tá aí. Abraço, Marcos. Você é um cara legal. A gente já gostou dele. A gente já gostou do Marcos de graça. Não, eu lembro que ele fez um disclaimer legal. Depois teve o Álvaro. Vou contar depois a história do Álvaro. Sim. Que também o Álvaro que fez o gol. O Álvaro fez o gol. E aí ele me deu esse livro que chama... Você deve conhecer A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. É um livrinho curtinho também. Ele fez um disclaimer assim, tipo... Lê, você vai ver que tem umas coisas meio religiosas no meio aqui, tá? Mas... Esquece isso. Foca aqui na mensagem e vai lendo aos poucos. Ele nos entendeu, entende? Ele teve essa caridade de nos entender nossas limitações. E vai lendo aos poucos, assim, não pega e tenta devorar o livro. Lê 2, 3 páginas antes de dormir e depois fica com isso, no outro dia você lê mais um pouquinho. Né? Ele deu essa dica. E nós estávamos no meio de um curso dele, a gente admira um grande intelectual de filosofia, de lógica, um professor de lógica tremendo. A gente já fez muitos cursos dele, tem vários cursos dele na plataforma. Então, cara, vindo dele, é óbvio que eu vou ler, não tem... Né? E também um cara muito, muito caridoso, muito, muito amigo, assim. E aí eu
então tá bom. E aí, mesmo processo, né? Acho que a gente já tava chegando mais ou menos à mesma conclusão, e ali foi o... Tá, se encaixou, mas ainda assim não foi o suficiente pra eu... Beleza, tomar uma decisão, vou pedir minha... Na época era namorada em noivado, em casamento, e sei lá, vou frequentar a igreja e tal. Ainda não tinha... A gente vivia uma vida mundana, morando já com as namoradas, né? Porque a vida nos acelerou a maturidade, como vocês comentaram antes ali, de fato, por causa dessa coisa de empresa e tal. Então, pô, tô com uma menina aqui, ótima, namorando, não sei o quê, vamos morar junto, porque quem não tem a formação vai tentando encontrar... Então, o nosso jeito de formalizar, de seriedade, era esse. Sim. Claro. E aí, o mundo lida assim, né? É assim, Então E aí, depois, nesse processo, a gente acabou conhecendo uma pessoa que também foi muito importante na nossa história, ainda é, que é o Álvaro Siviero, um pianista. Sim. Que tá no especial de Natal em vários dele, em várias outras coisas. A gente tá pra chamar ele pra vir aqui também. Ele é muito legal. E ele ajudou muito o Brasil Paralelo também. E a gente conheceu ele por indicação do Marcos Boeira também, que foi uma coincidência essa história. Que a gente queria alguém para nos ajudar com trilha sonora, coisas assim. E aí, ele nem conhecia exatamente o Álvaro, ele só sabia quem era, porque ele tinha dado aula em algum lugar que ele deu aula também e tal. E aí falou, eu conheço esse cara aqui, passou o contato, falem com ele lá. E aí foi o ano que a gente estava em São Paulo, primeiro ano que a gente estava no coworking. Que a gente até eu ir procurar esse cara era uma coisa meio que não fazia sentido, no fim das contas. Assim, era meio de quem estava meio perdido, assim. Quando a gente veio, a gente ficou meio um ano, assim, sem saber muito bem o que a gente ia fazer. Então foi um ano, assim, de... como é que a noite escura, assim, né? Foi um ano de deserto. Assim. Mas tinha que sair de Porto Alegre para São Paulo, né? Tinha que... Isso nos tirou da zona de conforto, isso criou uma ruptura, que foi, inclusive, eu acho que essa processo de conversão também, eu acho que também teve muito disso. Talvez se a gente ficasse lá, talvez, não sei. Talvez até, exato. Ou não teria acontecido, ou teria demorado mais, enfim. E aí, nessa coisa de procurar alguma coisa que nós... Acabei... Álvaro Siviero. E aí, eu falei com ele pelo... Já chamei ele no Facebook, não sei se era Facebook, né? E aí ele respondeu, vem aqui um dia e tal, sei o que, pra gente conversar. Aí eu fui lá, eu nem sei o que eu queria fazer lá, entendeu? Por isso que eu penso assim, qual que era o sentido de eu estar lá? Porque eu não tinha um propósito muito claro, assim. Eu falei, sei lá, porque ele não era... Ele é músico, mas ele não era um compositor de trilhas, de filmes, não fazia muito sentido. Mas sei lá, não sei por que aconteceu. E aí eu tava lá na casa dele, e aí eu vi que na casa dele tinha umas coisas assim, que tinha uma foto dele com o Papa, com o Ratzinger, tinha uns concertos muito grandes em Viena, sei lá. E aí nossa, que interessante, caramba, quem é esse cara aqui? Eu não sabia quem era, né? E aí, a gente não falou nada sobre esse assunto, a gente ficou falando sobre música, eu contei um pouco da história do Brasil Paralelo, mas eu vi, puxa, que cara legal, né? Que ele tinha uma energia. Você conheceram já o Álvaro ou não? Pessoalmente não. Não, pessoalmente não. Vocês vão ter essa experiência, então. Cara, maravilhoso. Já até falei com a produção para trazer ele aqui. Ele é muito legal. Ele tem todo um universo cultural que para nós era muito distante. E aí eu fiquei super entusiasmado, saí de lá e tal, falei com ele, com o Lucas, falei, cara, conheci um cara muito interessante, tem que conhecer e tal. E aí a gente foi de novo nessa mesma, que é uma espécie de estúdio, que é meio uma casa. É o escritório dele, né? Ele tem um escritório da empresa dele de produções, que também é um estúdio, que também é o estúdio onde ele faz todos os ensaios. E aí a gente foi lá, ficou conversando, ele tocava piano lindamente, assim, que era uma coisa impressionante, assim. E a gente ficou tudo muito tocado com isso, assim, né? E acabou que formou uma amizade, a gente foi lá várias vezes e conversava sobre vários assuntos e tal. E aí surgiu a ideia de fazer um curso sobre história da música, que ele que ministra, depois disso virou um documento, uma trilogia que se chama Primeira Arte, que é resgatando toda a história da música, o desenvolvimento da música e, enfim, toda a parte filosófica. E aí, imagina que isso virou 19, entrou 2020. No início de 2020, a gente tá... Então, o Marcos Boeira tinha dado vamos dizer assim, essa cartada de nos introduzir, assim, no tema espiritual. A gente estava aberto para isso, e aí a gente conhece o Álvaro, que a gente começa a se aproximar dele, e daqui a pouco descobre que ele manja tudo, catequista, né, é um cara que tem conhecimento, assim, de religião imenso. E aí, eu lembro até hoje, assim, que um dia eu dei uma enquadrada, eu falei assim, Álvaro, é o seguinte, eu tô num processo aqui, cara, que assim, eu tô com uma série de dúvidas, mas eu tô sentindo que minha vida tem que dar uma mudada e tal, e, cara, eu pedi a Renata em casamento, e, assim, eu tô aqui pesquisando, pensando sobre casamento, a avó dela pediu pra ela casar na igreja, tudo bem, eu acho que a igreja é fantástica e tal, mas assim, pelo que eu entendi aqui, casar é um negócio sério, quer dizer,
Tem um tal de um sacramento aqui, eu quero entender, cara. Que é pra sempre. Exato. Não é só uma festa, né? Eu dei uma aula hoje sobre isso. Eu preciso de um professor disso aqui. Não, mas do que? Não, de religião, cara, de catolicismo, cara. Entendeu que é o sacramento. Essa religião que eu quero entender, essa religião que eu sinto que talvez seja a religião que é a minha, né? Então foi um pedido, porque ele teve também, como o Marcos, ele teve ele não chegou a fazer, e provavelmente desde que ele nos conheceu, ele deve ter tido essa vontade, mas também teve e aí ele falou, tá bom, então vamos bater um papo sobre isso. E aí, eu lembro até hoje que foi assim, foi no dia, a gente foi tomar um café, conversar, eu lembro até hoje, ele pediu pro garçom uma caneta, pegou um guardanapo e me explicou umas coisas da igreja ali, iniciais, assim. Foi mesmo assim, foi catequese, foi praticamente do zero, porque não tinha essa formação. E eu lembro que eu cheguei em casa... engraçado que essa... Foi a conversão, esse dia foi o dia da conversão, foi o dia da decisão. Essa descrição parece de gente que veio de um caminho do Opus Dei. Ele sim. O Álvaro Severo vindo esse caminho. Pronto. Exatamente isso. Porque justamente a gente também é cooperador do Opus Dei, né? Então, que legal. A gente, eu desse essa descrição. Toma esse livrinho aqui, pega o guardanapinho, explica o negocinho aqui. Mas é isso, no final das contas, o Opus Dei foi que nos acolheu. A gente recebeu a formação do Opus Dei. Em São Paulo, tem tantos padres, né, fantásticos, tem as direções, os centros que dão direção, que atende confissão, exatamente. Esses livros eram todos da Quadrante, do Opus Dei. Isso. Muito bom. Então, a gente conheceu esse universo todo aí nesse ano, 2020. Foram muito bem cercados. E o especial de Natal também acaba de uma forma... Aí no final de 2020, a gente tem um ano maravilhoso, a gente está chegando no final do ano com uma alegria imensa no coração por causa da conversão. A empresa dá aquela decolada, apesar de a gente saber, obviamente, né, que conversão e fé não tem nada a ver com prosperidade material. O Henrique casou, né? Eu casei, o Lucas casou. Os três. A gente arrumou a vida de todo mundo, né? Mas a gente todo mundo pediu em casamento. Todo mundo pediu em casamento, todo mundo estava organizado, a vida estava assim. E aí a gente ficou muito amigo do Álvaro, convivia muito. E o Álvaro, ele influenciou muito a gente também a olhar para alta cultura, né? Para música clássica, a música de concerto. E aí a gente chegou no final e falou assim, nossa, a gente precisa fazer algo nesse final de ano que faça as pessoas chegar na época do Natal mais preparadas para o que verdadeiramente é o Natal. E naquele ano a gente tinha feito, documentário Pátria Educadora, documentário nosso sobre liberdade de expressão, sobre o conflito China, Rússia e Estados Unidos, só treta. E aí, temos que fazer um especial de Natal. E aí a gente... E o Álvaro falou, gente, vocês têm que fazer algo assim para as pessoas elevarem seus corações, para se acalmar. Vocês vão conhecer melhor, conversar, vocês vão ver, o jeito dele é muito inspirador. E aí, com todo esse contexto, a gente se fechou numa sala para pensar. Era início de novembro. Nossa! Era início de novembro. E a gente juntou uma série de referências. Uma série de referências muito, muito malucas, assim. Olhou para todos os especiais de final de ano da Globo, foi vendo a evolução deles e como que elas tinham se perdido e como que era mais legal no início. E a gente falou, nossa, a gente tem que fazer o nosso aqui. E aí, em menos de um mês, a gente fez o especial de Natal. Da decisão de fazer, da construção de roteiro, convite, gravação. Especial de Natal para ver, né? Isso é verdade. Muito legal. Legal. Isso é verdade. Bom, viu, gente? Então tá na quinta edição agora. Essa foi a quinta edição. Muito bom. Olha, vocês são muito de parabéns por todo o trabalho de vocês. É realmente muito importante. É importante para o Brasil. Exatamente para desmistificar. E onde as pessoas podem assistir Oficina do Diabo? Como é que as pessoas querem ver? Como é que é? Claro. Oficina do Diabo vai lançar agora, dia 16, na plataforma da Brasil Paralelo. Então vai ter um evento de lançamento que vai ser no YouTube, né? Esse evento a gente vai estar lá contando dos bastidores, contando um pouco, enfim, sobre a mensagem do filme, a importância, contando um pouco da história do Brasil Paralelo, um pouco do que a gente está falando aqui e tal. E fazendo esse anúncio do lançamento do filme, né? No dia 16, agora, hoje. Isso, agora, exatamente. Hoje. Exatamente, hoje. Dia 16. Vocês têm que ir pra lá, né? Isso, exatamente. Dia 16, então, hoje, no caso, lança o filme Oficina do Diabo na plataforma de assinantes. Então, todo mundo que já é assinante vai ter acesso. Quem não for, o pessoal tá criando lá uma condição especial para conseguir se tornar assinante agora durante esse período de lançamento. E aí vai estar disponível lá na plataforma. Depois não sei mais onde, né? Depois a gente vai ver, tá rodando algumas pré-estreias agora em cinema, a gente tá fazendo agora no Rio de Janeiro, já fez agora recentemente em São Paulo.
Enfim, e vai estar disponível na nossa plataforma. Muito bom. Gente, então é só entrar... O Instagram, @BrasilParalelo. O dos meninos, Felipe Valerim e Henrique Viana BP. São o Instagram deles também. BP. Mas o foco é o Brasil Paralelo. Foca no Brasil Paralelo. Assinem, eu digo para vocês, assinem, sejam assinantes porque vale a pena. O conteúdo é maravilhoso, nós somos assinantes. Mas logo realmente assinatura perpétua. É muito Vitalício. bom, vale a pena. Vitalício agora não está aberto. Não está aberto. Não tá aberto. Quem fez. Olha, muitíssimo obrigada, viu? Nossa, foi uma honra, adorei a conversa. Uma honra. Muito bom. Muito legal estar aqui, muito bonito chegar ali, encontrar o santuário, né? Que bom. Para quem já foi em Fátima, é uma... É igualzinho, né? Igualzinho. Aqui é a Cova da Iria. Eu falei que era parecido, agora Cova da Iria Carioca. É igual. É igual, é isso mesmo. As mesmas medidas. E você que assistiu até agora, gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com outras pessoas, para as pessoas verem, olha como é que surgiu o Brasil Paralelo, tem filme, o que é o filme, o que é? Faça isso, deixe seus comentários aqui também, tá bom? E eu acho só uma última mensagem também sobre o filme, que a gente não falou. Acho que para todo mundo também que já tem uma proximidade com a espiritualidade, com o catolicismo, com a igreja, o que for, mas está num momento de uma certa tibieza, de uma certa, assim, até aquele silêncio, precisando de um... Porque tem muito disso, eu acho, também ali na própria história do personagem. Tinha um pouco nesse meu processo, né? Passado tudo isso que a gente comentou aqui, que a gente teve ali uma conversão, passa um tempo, no início a gente se empolga muito, né? Mas passa um tempo e é natural vir aquela coisa meio morna, assim, tá? E aí, agora, começa a entrar na rotina e você parece que isso é muito, muito perigoso, né? Quando a gente chega a esse momento. E acho que o filme tem muito a contribuir nesse sentido também, né? Para quando você tá passando por aquela noite escura ali, aquele momento de deserto espiritual, de você resgatar a origem daquilo que te conectou com isso e o quanto aquilo é fundamental e tudo mais. Então... E lembrar do outro lado, né? Lembrar o que o inimigo está querendo e qual é o risco que você está correndo. Acho que tem muito... E no fundo a trama do filme, e aí sem 10 spoilers, mas a trama do filme, no fundo, é essa, né? Quer dizer, existe uma batalha pela alma do Pedro. E nem foi coincidência o Pedro querer ser músico no filme, né? Exato. Nem foi, né? Cara, tem Nem foi, né? Eu tô quieto aqui pra não contar, porque se eu falar alguma coisa eu vou contar o filme, então... Esses spoilers não tem problema. Contando o que acontece no final, acho que... Exatamente. Muito bom. Olha, assistam porque vale muito a pena, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, gente. Nada, Tá bom? obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.